Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 91. A Primeira Lança de Dorne. Os jardins aquáticos, situados na praia a sudoeste do castelo de Lança Solar, estão ligados ao castelo por uma estrada costeira. Construído há quase 100 anos, este solar foi meticulosamente conservado e parece quase novo. Suas piscinas, currais, pátios e jardins, juntamente com as elegantes vigas, colunas e arcos característicos do design dornês, representam o auge do estilo arquitetônico de Dorne. Historicamente, a mansão serviu como retiro de verão para os príncipes e princesas de Dorne. Hoje funciona como um sanatório e creche supervisionados pelo príncipe Doran. Crianças nobres de toda Dorne são enviadas para lá para serem criadas, tornando-se efetivamente tuteladas pelo príncipe. Embora não tenham sido formalmente adotadas, o arranjo deixa pouca distinção. Embora os jardins de água possam parecer uma propriedade desprotegida, eles são tudo menos vulneráveis. 500 guerreiros de elite dorneses estão estacionados ali, complementados por 2 quartéis que abrigam 2.000 soldados cada, localizados a cerca de 1 légua a oeste da mansão. Além disso, mais de 20 navios de guerra patrulham as águas próximas, garantindo sua segurança. Quando Vilas e sua comitiva chegaram aos jardins aquáticos, foram parados no portão por Arel Ota, capitão dos guardas. Fomos convidados pelo príncipe Doran. Tem certeza de que quer nos impedir? Perguntou Garth com um tom ríspido enquanto encarava Arel Ota. Lord Vilas, não estou impedindo, respondeu Arel Ota calmamente. Pode entrar, mas ele e a criatura devem permanecer do lado de fora. Ele gesticulou em direção a Ligion e a criatura imponente que estava ao seu lado. Por quê? Estamos juntos, protestou Garth. Porque ele é muito perigoso, até mesmo vocês todos juntos são menos perigosos do que ele. Naquele momento, uma voz preguiçosa chamou do outro lado do portão. Oberyn Martell, a víbora vermelha, emergiu da mansão acompanhado de uma mulher que não era classicamente bela, mas exalava um charme inegável. Vestido casualmente, ele passou pelos guardas em direção aos visitantes. O olhar de Oberyn percorreu Vilas brevemente antes de se fixar em Ligion e na enorme criatura ao seu lado. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Achei que os rumores eram exagerados, comentou, com a voz carregada de espanto. Mas parece que não eram. Há alguns meses, este pequeno mal tinha o tamanho de um gato das sombras comum, e agora cresceu tanto que não é de se admirar que o chamem de monstro. E aquela armadura, um artesanato impressionante. Quanto lhe custou? 1000 dragões dourados? 2000? Enquanto Oberyn falava com Ligion com uma familiaridade que surpreendeu a todos, seus olhares se alternavam repetidamente entre os dois. Ninguém esperava que Ligion tivesse qualquer ligação com o príncipe dornês, muito menos com alguém que parecia conhecer sua história. Apenas Vilas permaneceu impassível. Ele se lembrou de que Oberyn visitara Tumbleton meses antes, tentando trazer Nymeria Footri, a senhora de Tumbleton, a Dorne para reivindicar o legado de seu pai, o príncipe Levin. Foi durante essa visita que Oberyn e Ligion se cruzaram. A resposta de Ligion às provocações de Oberyn foi composta. Príncipe, você já encontrou uma lança adequada? Nossa luta terminou justamente quando estava ficando interessante. Foi uma pena. Aguardo seu novo desafio. Os espectadores ficaram surpresos. Embora a resposta tenha sido breve, revelou que Ligion e Oberyn já haviam duelado anteriormente, e que a famosa víbora vermelha havia sido derrotada rapidamente. Garth e os outros, já familiarizados com a extraordinária destreza de combate de Ligion, aceitaram a revelação com naturalidade, relembrando a vez em que Ligion o enfrentou sozinho sem oponentes. Para eles, seu triunfo sobre a víbora vermelha parecia natural. Em contraste, Arel Ota e os guardas dorneses estavam visivelmente abalados. Eles conheciam bem a habilidade de Oberyn, tendo treinado e lutado ao seu lado. Para eles, a ideia de que alguém pudesse derrotar a víbora vermelha de forma tão decisiva beirava o inacreditável. No entanto, a falta de negação de Oberyn dizia muito, confirmando a afirmação de Ligion. Essa percepção esclareceu porque Oberyn insistiu em impedir a entrada de Ligion nos jardins aquáticos. Haha! Conforme a atmosfera ficava tensa, a mulher nos braços de Oberyn de repente caiu na gargalhada, provocando-o. Não é de se admirar que você tenha estado sem energia na cama nos últimos meses, todas as manhãs, você está por aí girando uma lança como um louco. Então você perdeu feio para alguém, e eu aqui pensando que você tinha perdido o interesse em mim. Cheguei a pensar em procurar outras pessoas para apimentar as coisas para você. Um leve constrangimento cruzou o rosto de Oberyn, e ele respondeu dando-lhe um tapa firme no traseiro. Sem se dirigir mais a Ligion, virou-se para Vilas e disse, Lord Vilas, ouvi dizer que o senhor é habilidoso em criar cavalos, cães e falcões? Sim, príncipe, respondeu Vilas, curvando-se respeitosamente. Eu também, disse Oberyn com um sorriso irônico. Ele ergueu a mão e assobiou bruscamente, o grito de um falcão ecoando lá de cima. Momentos depois, um falcão enorme desceu do céu, pousando graciosamente no braço de Oberyn. Que magnífica águia careca de penas flamejantes! Exclamou Vilas com os olhos brilhando. Aproximou-se de Oberyn, observando atentamente o falcão pousado em seu braço, murmurando elogios enquanto estendia a mão para acariciá-lo. Cuidado, alertou Oberyn, sabendo quão feroz o pássaro podia ser. Até mesmo sua amada estava proibida de tocá-lo. Para sua surpresa, porém, a águia não revidou quando Vilas a acariciou gentilmente. Embora se mexesse desconfortavelmente, acabou permitindo o toque.
Todos observavam espantados a aparente habilidade de Vilas em domar o falcão notoriamente temperamental. Apenas Sor Legion não pareceu surpreso, atribuindo silenciosamente isso ao misterioso talento de Vilas para se conectar com os animais. Naquele momento, um servo surgiu do jardim e se aproximou de Oberyn. Príncipe Oberyn, o príncipe está perguntando por que os convidados ainda não chegaram. Eu sei, respondeu Oberyn impacientemente, lançando um breve olhar ao servo antes de se virar para Legion. Como antes, os outros podem entrar, mas você não pode de jeito nenhum. Legion respondeu calmamente. Sor Oberyn, você realmente acredita que se eu quisesse agir, qualquer um aqui poderia me impedir? Que diferença faz se eu ficar do lado de fora ou entrar? Oberyn, como se estivesse dificultando as coisas de propósito, gesticulou para Glory e disse, há uma diferença. Pelo menos as pessoas lá dentro não vão se assustar com o seu bichinho. Legion não disse mais nada, voltando o olhar para Vilas. Após um momento de reflexão, Vilas se dirigiu ao seu grupo, incluindo Legion e cavaleiros como Garth. Fiquem todos lá fora. Eu entrarei sozinho. Meu senhor, as expressões do grupo escureceram enquanto tentavam protestar. Chega, interrompeu Vilas, cortando as objeções. Virou-se para os guardas dorneses, sinalizando sua decisão, e então caminhou sozinho pelo arco em direção aos jardins. Oberyn, observando a saída serena de Vilas, ergueu uma sobrancelha, surpreso. Com um sorriso irônico comentou, incrível, um javali emergindo de uma manada de porcos domesticados. Todos os presentes compreenderam o insulto de Oberyn. Seus rostos escureceram de fúria e o encararam com raiva. Garth Gotover chegou a apoiar a mão no punho da espada, pronto para desafiar Oberyn caso não recebesse um pedido de desculpas. Oberyn, no entanto, permaneceu completamente despreocupado. Sorrindo, ele passou o braço em volta da amante e encarou os cavaleiros com desdém, provocando-os ainda mais. Os cavaleiros e soldados insultados ficaram furiosos, clamando por um duelo com Oberyn. No entanto, Oberyn ignorou seus ataques, voltando-se para Legion como se perguntasse se ele interviria. Legion, no entanto, permaneceu sentado sob uma árvore sem demonstrar intenção de se envolver. Glory jazia ao lado dele, encostada na grande espada de Legion, aparentemente apreciando seu frescor como um alívio do calor sufocante de Dorne. Percebendo o desinteresse de Legion, Oberyn decidiu prosseguir. Embora matar cavaleiros da Campina fosse inapropriado, ensinar-lhes uma lição não seria problema. Ele gesticulou para que sua amada se afastasse e casualmente pegou uma lança de um guerreiro dornês próximo. Caminhando até a pequena praça em frente à mansão, acenou para Garth e os outros com um gesto provocador e sedutor. Embora furiosos, os cavaleiros mantiveram o bom senso suficiente para evitar a desonra atacando-o em massa. Um deles, um cavaleiro da casa Appleton de Appletown, adiantou-se para enfrentar Oberyn. Este cavaleiro, herdeiro do Lorde de Appleton, participava frequentemente de torneios. Embora nunca tivesse reivindicado a vitória, sua força e habilidade eram amplamente reconhecidas. No entanto, este poderoso cavaleiro não era páreo para Oberyn. Oberyn esquivou-se dos ataques do cavaleiro sem esforço, como se estivesse brincando, até que o cavaleiro se exauriu. Então, com um golpe preciso de sua lança, Oberyn o deixou inconsciente. Após derrotar o cavaleiro, Oberyn não tinha intenção de descansar. Ele imediatamente desafiou os outros cavaleiros e soldados. Um por um, incluindo Garth, os guerreiros da Campina enfrentaram Oberyn, apenas para serem derrotados, sem exceção, por sua lança. Garth sozinho conseguiu se manter firme por algumas rodadas, embora sua espada longa tenha sido finalmente arrancada de suas mãos. Apesar de seus triunfos, o combate prolongado deixou Oberyn um pouco sem fôlego. Ele se apoiou na lança para se firmar, enquanto os guerreiros de Dorne o cercavam ou fitavam com admiração. Se o cenário fosse mais apropriado, eles já teriam explodido em aplausos, entoando Víbora Vermelha. Um sorriso de satisfação se espalhou pelo rosto de Oberyn. Ele se virou para sua amante, que parecia corada pela excitação do espetáculo, e lhe lançou uma piscadela de cumplicidade. Uma refutação brincalhona ao comentário anterior dela sobre sua suposta falta de energia. Mas sua expressão presunçosa desapareceu rapidamente quando seu olhar se voltou para Legion. Uma sensação de desinteresse o invadiu ao perceber que essas batalhas com cavaleiros comuns não o empolgavam mais, especialmente depois de testemunhar o imenso poder de Legion. A comparação drenou qualquer entusiasmo remanescente pela luta. Ainda assim, Oberyn se absteve de desafiar Legion. Ele tinha plena consciência de como Legion havia se tornado mais forte desde o tempo em Tumbleton. Começar uma briga com ele agora só destruiria o moral que ele acabará de fortalecer entre os guerreiros de Dorne. Que chato, murmurou Oberyn, jogando a lança para um de seus guardas. Ordenou que escoltassem os cavaleiros derrotados da Campina até a mansão para tratamento e, em seguida, gesticulou para que sua amada retornasse ao jardim à sua frente. Enquanto isso, aproximou-se de Legion e sentou-se ao seu lado, com sua atenção voltada para outra espada larga ao lado de Legion. Com uma centelha de curiosidade, perguntou, posso dar uma olhada? Legion desamarrou a espada larga do cavaleiro banido e a entregou, com um sorriso sutil e enigmático nos lábios. Estava curioso para ver como Oberyn reagiria ao tocar na arma. Isto é osso de dragão? Oberyn identificou imediatamente o material do cabo, e seu interesse aumentou ainda mais. Se até o cabo fosse feito de osso de dragão, a lâmina em si devia conter algo verdadeiramente notável. Motivado pela curiosidade, Oberyn estendeu a mão e agarrou o cabo. No momento em que seus dedos se fecharam em volta dela, ele recuou, soltando a espada instintivamente.
O choque tomou conta de seu rosto enquanto olhava para Li Jion, flexionando os dedos ligeiramente dormentes. O que está acontecendo? Perguntou. Li Jion observou atentamente. Quando Oberyn tocou a espada, não foi a runa do poder congelante que se ativou como era típico. Em vez disso, a runa do dragão ligada ao relâmpago ganhou vida. Isso era incomum. Desde que Li Jion havia adquirido a grande espada do Cavaleiro Banido, apenas a runa congelante havia sido ativada. As outras duas runas pareciam adormecidas com seu poder inexplorado. Ele presumira que a energia da runa congelante precisava se acumular antes de ser totalmente liberada. Uma teoria corroborada por sua inatividade durante sua batalha contra os Homens de Ferro em Vila Velha. No entanto, agora com o toque de Oberyn, a runa do relâmpago havia despertado. Isso fez Li Jion se perguntar se Oberyn possuía uma constituição mágica especial. Esta é uma espada mágica, disse Li Jion claramente, sem fingimento. Espada mágica, repetiu Oberyn, erguendo uma sobrancelha cética. Sua reação inicial foi um sorriso frio e indiferente, como se Li Jion tivesse lhe contado uma piada. Mas a seriedade na expressão de Li Jion o fez hesitar. Você está falando sério? Perguntou, em um tom mais comedido. Tente novamente, respondeu Li Jion, estendendo a espada mais uma vez. Oberyn hesitou, mas então agarrou o cabo com cautela novamente. Desta vez, preparou-se para a estranha sensação e resistiu à vontade de soltá-la. Apesar da leve dormência na mão, conseguiu retirar parcialmente a lâmina da bainha. Seus olhos se arregalaram ao ver a lâmina exposta, e sua expressão se transformou em algo verdadeiramente intrigante. Capítulo 92. Órfãos do Sangue Verde. O que há de errado com ele? Perguntou Vilas a Li Jion, com o olhar fixo no contingente de Dorne. Ele notara a víbora vermelha sentada, apática em seu cavalo, sem demonstrar interesse nem mesmo nas atenções de sua amante, exalando uma palpável sensação de emasculação. Algo estava errado com Oberyn nos últimos 2 dias. Ele havia falado com Li Jion algumas vezes antes dessa aparente mudança, mas os homens de armas de Dorne, que não ouviram suas conversas, permaneceram alheios à causa. Ele acabou de receber um duro golpe, respondeu Li Jion, com um tom indiferente, embora suas palavras fossem deliberadamente vagas, não revelando nada substancial. Não era surpresa que Oberyn estivesse naquele estado. Durante a maior parte da vida, ele ansiara por uma arma de aço valeriano, mas não encontrou nenhum vestígio dela. Enquanto isso, Li Jion possuía não uma, mas 2 espadas grandes de aço valeriano, cada uma imbuída de poder mágico. Como Oberyn poderia não sentir a dor dessa disparidade? O que o abalou ainda mais foi a revelação de Li Jion de que ele tinha outra peça de armadura de aço valeriano em construção. A compostura de Oberyn se despedaçou completamente naquele momento, e seu ânimo não se recuperou desde então. Seu humor permanecia sombrio mesmo agora, enquanto partiam para o castelo de Gosgrace. Sr. Li Jion, você lutou com ele naquele dia? Perguntou Garth Gotover ao se aproximar, com um toque de expectativa na voz. A verdade era que Oberyn não fora o único pego de surpresa durante o treino. Garth e seus companheiros que o enfrentaram no dia anterior, também o subestimaram. Embora conhecessem sua reputação e força, foram influenciados por histórias e rumores que enquadravam sua destreza como dependente de veneno. Não esperavam que sua habilidade com a lança superasse suas suposições. O resultado foi uma derrota esmagadora, um golpe para os Cavaleiros da Campina, manchando seu orgulho. No entanto, eles se agarraram a uma recha de esperança. Se Li Jion conseguisse lutar e derrotar Oberyn, eles poderiam salvar sua dignidade. Li Jion frustrou suas esperanças com um aceno de cabeça. Naquele dia eu não lutei contra a Víbora Vermelha. Nós 2 conhecemos muito bem a força um do outro, então não havia sentido em lutar. Seu olhar se voltou para Garth. Se quer restaurar seu orgulho, faça isso você mesmo, Sr. Garth. Garth deu de ombros, sem se dar ao trabalho de discutir. Em vez disso, começou a considerar suas chances na próxima competição de justas, esperando que a sorte lhe permitisse recuperar alguma honra contra Oberyn. Enquanto isso, Li Jion voltou sua atenção para Vilas, que estava perdido em pensamentos. O encontro com o Príncipe Doran não foi um sucesso naquele dia? Perguntou. Não, correu muito bem. O Príncipe Doran é um... Vilas parou de falar, procurando as palavras certas para descrever o príncipe, mas sem conseguir encontrar nenhuma. Li Jion não interrompeu, observando a procissão e a floresta ao redor com um olhar distante, pronto para abordar quaisquer questões que pudessem surgir. Após uma longa pausa, Vilas finalmente falou. Eu não entendia por que minha avó descreveu o Príncipe Doran daquela maneira antes, mas agora acho que entendo. A teoria da cobra na areia, Li Jion sugeriu. HM. Vilas assentiu. Nos jardins aquáticos, eu falei a maior parte do tempo. O Príncipe Doran só interveio 1 ou 2 vezes. Parecia que eu tinha o controle da negociação, mas depois de sair, percebi que ele vinha guiando cada pensamento e palavra minha. Cada um dos seus comentários era como uma corda me puxando na direção desejada. Ele é realmente um homem aterrorizante. A expressão de Vilas refletia seu desconforto ao se lembrar do encontro. Ele tomou um gole de uma garrafa de vinho da Ilha Arbor, entregue a ele por um criado, buscando acalmar as estranhas emoções que a lembrança despertava. Lord Vilas, disse Li Jion, com um tom comedido, o senhor é muito inteligente, mais inteligente do que a maioria da sua idade. Mas o problema com pessoas inteligentes é que elas pensam demais. O senhor não precisa entender o Príncipe Doran completamente. Tudo o que precisa saber é se suas ideias têm a aprovação dele. Ele rejeitou sua proposta de tratado de paz com Dorne?
Não respondeu Vilas, balançando a cabeça. Ele concordou rapidamente, mas não estava otimista. Ele impôs uma pré-condição. 1/3 dos lordes de Dorne precisa concordar antes que ele a promova ativamente. Vilas fez uma pausa e então lançou um olhar desconfiado para Lygion. Sr. Lygion, o senhor não tem grande consideração pela minha proposta de paz? Não, respondeu Lygion sem rodeios. Vilas pescou, momentaneamente atordoado pela franqueza. Por que não? Perguntou. Importa o que eu penso. Em vez de se preocupar com a minha opinião, você deveria se concentrar em construir relacionamentos com os nobres de Dorne, especialmente com o príncipe Oberyn, aconselhou Lygion. Ele tem imenso prestígio em Dorne. Se ele concordar em apoiá-lo como lobista, será fácil garantir o apoio de 1/3 dos lordes. Vilas considerou as palavras de Lygion, percebendo sua validade. Ele guiou seu cavalo em direção ao contingente de Oberyn, determinado a agir. Lygion, observando-o, ordenou que Garth e Jon acompanhassem e protegessem Vilas, enquanto ele próprio se aproximava de um cavaleiro de meia-idade cavalgando em meio à multidão. Sr. Lotus Lygion cumprimentou o cavaleiro de meia-idade com um leve aceno de cabeça. O cavaleiro, momentaneamente surpreso com a resposta inesperada de Lygion, o capitão da guarda de Vilas, hesitou antes de retribuir o cumprimento. Sr. Lygion, o que posso fazer por você? Ouvi dizer, durante meu tempo em Derrit, que há um poderoso cavalo selvagem vagando perto dos arredores de Godsgrace, um que ninguém conseguiu domar ainda. É verdade? Perguntou Lygion. Sr. Lotus, um cavaleiro juramentado da casa Lyrion, parecia pensativo. Era um homem que havia retornado recentemente a Godsgrace após um período de recuperação em Lança Solar, onde uma doença havia atrasado sua missão original. Agora, acompanhando a procissão de volta a Godsgrace, ele achou a pergunta de Lygion intrigante. Sem responder imediatamente, Sr. Lotus começou a desabotoar a armadura de couro em seu peito. Afastando as camadas inferiores, revelou uma grande cicatriz afundada em forma de ferradura que se estendia por quase todo o seu peito. A marca do casco era nítida, e a superfície irregular revelava ossos que não haviam se alinhado corretamente após a cura. Ajustando as roupas novamente, o cavaleiro falou. Naquela ocasião, eu estava usando uma couraça de ferro forjado. A fera me chutou, estilhaçando a couraça e quebrando minhas costelas. Pensei que estava morto, com certeza, mas a mãe Rhoyne me abençoou e poupou minha vida. Mãe Rhoyne? Perguntou Lygion, parando levemente surpreso. Sr. Lotus, você é órfão do sangue verde? Sim, respondeu Lotus com um aceno de cabeça, estreitando os olhos ligeiramente. Sr. Lygion também nos considera impuros? Não, respondeu Lygion calmamente, balançando a cabeça. É simplesmente uma coincidência. No navio para Dorne, li um livro sobre a travessia do mar sem nome pelos 10.000 navios. Ele descrevia seu povo, os órfãos Sangue Verde, como um ramo dos Soinares que ainda preservam suas antigas tradições. Os órfãos do Sangue Verde, Lygion sabia, eram um grupo único em Dorne. Nem os nativos dorneses nem os próprios órfãos consideravam os dois grupos iguais. Descendentes dos guerreiros Soinares que cruzaram o mar com a rainha Nymeria, os órfãos preservavam as tradições de seus ancestrais, venerando a mãe Rhoyne e resistindo à assimilação cultural com os dorneses. Lygion lembrou como, após a migração, os órfãos construíram casas flutuantes e jangadas no rio Sangue Verde, onde viviam desde então. Eles ganhavam a vida com o comércio de mercadorias e mantinham uma imagem austera, embora sua riqueza, adquirida através do controle de mais de 80% do comércio fluvial do Sangue Verde, fosse substancial. O termo órfãos do Sangue Verde, usado pejorativamente pelos dorneses, carregava um efeito semelhante ao da palavra cigano. Para os Romani no mundo anterior de Lygion, eu pensei que seu povo sempre seguiria as antigas tradições e nunca. Lygion começou sem dizer mais nada. Nunca abandonar a jangada e se tornar um cavaleiro, interrompeu Lotus com um sorriso frio e cortante. Sua expressão mudou ao perceber que seu tom poderia parecer rude, e ele suavizou, acrescentando com um tom significativo. Carne atrai cães selvagens, e armas são a única maneira de lidar com eles. Embora as palavras do cavaleiro fossem enigmáticas, Lygion entendeu sua implicação. Embora os forasteiros frequentemente associassem os órfãos à pobreza devido às suas roupas simples e jangadas simples, aqueles com discernimento conheciam a verdade. Por trás de sua fachada humilde havia grande riqueza que também representava um risco significativo. Os anciãos dos órfãos, plenamente cientes do perigo, decidiram adaptar suas tradições para a sobrevivência da comunidade. Enviaram seus filhos para servir como escudeiros de cavaleiros de várias casas, eventualmente permitindo que eles próprios ascendessem ao posto de cavaleiros. Esses cavaleiros, uma vez colocados em casas nobres de Dorne, forneciam influência e proteção aos órfãos, garantindo que sua riqueza e modo de vida fossem salvaguardados. A questão dos órfãos Sangue Verde era delicada, então Lygion optou por não insistir. Em vez disso, redirecionou a conversa perguntando: há muita gente em Godsgrace tentando capturar aquele cavalo selvagem? Sr. Lotus assentiu. Há muitas pessoas, mas eles não estão tentando capturar apenas uma, estão atrás de duas. 2. Repetiu Lygion momentaneamente atordoado. Sim, 2, confirmou Lotus, e então fez uma pausa antes de perguntar. Sr. Lygion, você está interessado nos cavalos selvagens? Sim, Lygion admitiu sem hesitar. Lotus olhou para Lygion com uma expressão significativa. Você pode ter a oportunidade de capturá-los, mas será difícil tirá-los de você. O que você quer dizer? Lygion perguntou, confuso.
Você entenderá quando chegar a Godsgrace, respondeu Lotus, sem oferecer mais explicações. O grupo que viajava de lança solar movia-se em ritmo vagaroso, mais como turistas do que como um exército. Seguiam a estrada ribeirinha ao longo do rio Sangue Verde em direção ao oeste, começando cada dia somente após a terceira flecha da manhã e parando cedo para montar acampamento. Seu lento progresso permitia que prostitutas, grupos de circo e vários mercadores se misturassem no acampamento. Alguns cavaleiros dorneses até visitavam as balsas dos órfãos Sangue Verde atracadas ao longo do rio para se divertir nos bordéis. Enquanto o contingente dornês fervilhava de atividade, o acampamento da Campina permanecia notavelmente silencioso, não por falta de desejo de se entregar à farra como os dorneses, mas por medo. Todas as noites, uma vez montado o acampamento, Legion aplicava rigorosas medidas defensivas. Ele organizava o acampamento de acordo com as regras militares adequadas e garantia que todas as normas fossem seguidas. Prostitutas e vendedores não tinham permissão para entrar no acampamento. Nem mesmo a própria Víbora Vermelha podia entrar sem a aprovação explícita de Legion. A guarda era dividida entre os cavaleiros, e as patrulhas eram constantes, com vila sob proteção rigorosa o tempo todo. Essa abordagem disciplinada enviava uma mensagem clara aos dorneses. A Campina não confiava neles para proteger vilas. Os dorneses acharam isso ofensivo, mas não puderam protestar abertamente. A Víbora Vermelha, no entanto, permaneceu imperturbável. Ela e seus companheiros continuaram a folia como sempre, bebendo e se divertindo até altas horas da noite. Certa noite, chegaram a contratar um circo para se apresentar do lado de fora do acampamento da Campina e mais tarde, enviaram prostitutas para provocar os soldados posicionados no perímetro. Os soldados da Campina suportaram as provocações, exceto um cavaleiro em patrulha que sucumbiu à tentação e fugiu com uma prostituta para um encontro rápido em uma tenda próxima. Quando Legion soube disso, não puniu o cavaleiro imediatamente. Isso levou os outros cavaleiros a presumir que ele faria vista grossa. No entanto, John e aqueles que realmente conheciam Legion entendiam o contrário. Reconheceram que o silêncio de Legion era um sinal de que a punição seria ainda mais severa, como era de se esperar. Na noite seguinte, Legion pagou pelos serviços de todas as prostitutas que acompanhavam o grupo e pediu a ajuda de um farmacêutico das casas de barcos do órfão Sangue Verde. O cavaleiro que havia quebrado as regras ganhou um apelido infame, Robert Flowers, o homem que podia lutar contra 100. Essa punição pública, nada convencional e humilhante, efetivamente acalmou qualquer inquietação entre as fileiras da Campina. A reputação de Legion como um líder rigoroso e imprevisível tornou-se profundamente arraigada na mente de seus soldados. Até mesmo os dorneses ficaram surpresos, estremecendo ao pensar nos métodos peculiares de disciplina de Legion. Após esse incidente, a própria Víbora Vermelha se tornou mais contida, receosa do que Legion poderia fazer se fosse provocada novamente. Embora confiante em sua força, Oberyn compreendeu que se Legion decidisse agir, nem ele nem os cavaleiros dorneses ao redor teriam muita chance. Assim, o grupo continuou sua jornada, progredindo firmemente por 13 dias até que finalmente chegaram ao castelo Godsgrace. Capítulo 93 – Assassinato. O castelo de Godsgrace está situado na confluência dos rios Greenblood, Sorge e White. Cercado por água abundante e vegetação exuberante, o castelo está aninhado em uma vasta floresta, assemelhando-se a uma cidade em Derrite em vez de uma cidade típica de Dorne. O castelo inteiro é enorme, pelo menos 3 vezes maior que Lança Solar. Ao contrário de outras cidades, não possui prédios altos, com apenas casas baixas dominando a paisagem. A estrutura mais alta é a torre de homenagem principal, lar da Casa Lyrion. Ao contrário da maioria dos castelos, onde a cidadela interna é inteiramente separada da cidade externa por muralhas, o castelo principal de Godsgrace é parcialmente integrado à cidade ao redor. A ausência de muralhas não compromete as defesas de Godsgrace. A cidade externa em si atua como uma barreira defensiva. Suas casas baixas, somadas à densa floresta e às ruas estreitas, transformam a área em um labirinto. Um exército invasor seria forçado a se dividir em grupos menores para navegar pelas passagens estreitas, deixando-os vulneráveis a emboscadas da guarnição oculta de Godsgrace. No entanto, as defesas do castelo são ineficazes contra monstros como dragões. Durante a campanha de Rhaenys Targaryen em Dorne com seu dragão Meraxes, o Senhor da Graça Divina, reconhecendo a incapacidade do castelo de resistir ao fogo do dragão, tomou uma decisão ousada. Ele evacuou o castelo, conduzindo seu povo para as montanhas da Graça Divina próximas e deixando a fortaleza vazia. Essa decisão salvou o castelo da destruição, tornando um dos poucos em Dorne a sobreviver à conquista de Aegon relativamente intacto. Apesar de sua localização privilegiada no encontro de 3 rios e de suas terras férteis, a Casa Lyrion tem lutado para prosperar. Um destino aparentemente amaldiçoado tem atormentado a família, já que a prosperidade frequentemente coincide com a diminuição do número de herdeiros. Em diversas ocasiões a família esteve à beira da extinção. Por exemplo, Lady Delonia Lyrion, a atual governante do castelo de Godsgrace, assumiu a liderança após a morte de todos os herdeiros homens da casa. Em Dorne, não é incomum que mulheres herdem títulos, pois ambos os gêneros têm direitos de sucessão. No entanto, para uma mulher no poder, especialmente uma com apoio limitado de ramos colaterais da família e recursos abundantes à sua disposição, os riscos são significativamente ampliados.
Quando Lady Delone assumiu o controle, a casa enfrentou uma crise terrível, cercada por lordes rivais como os de Thor e White, ávidos por reivindicar a graça divina para si. Para garantir sua posição, Lady Delone formou uma aliança com a Casa Martell de Lança Solar, casando-se com um membro da Casa Martell. Este casamento estratégico estabilizou a região e fortaleceu a Casa Lyrion. Com o tempo, Rion Alyrion nasceu, dando à família um herdeiro e garantindo sua continuidade. No entanto, quando Rion tinha apenas 7 anos, o marido de Delone sucumbiu a uma doença. Circularam rumores de que Delone o havia envenenado, mas essas acusações permaneceram sem comprovação. Após a morte do marido, Delone jurou castidade e nunca se casou novamente. Sob sua liderança, a Casa Lyrion conseguiu manter sua posição, conquistando o respeito de Delone pelos lordes vizinhos. O torneio atual, realizado em seu nome, reflete a estima que ela inspira. Quando Lygion e seus companheiros chegaram a Godsgrace, faltavam 2 dias para o torneio começar. Comparados aos outros nobres de Dorne, sua chegada foi considerada um pouco tardia. Os bosques ao redor do castelo estavam lotados com pelo menos 300 a 400 tendas. Bandeiras no topo dessas tendas indicavam a participação da maioria das casas nobres de Dorne, pessoalmente ou por delegação. Graças ao aviso prévio enviado por Raven, Lady Delone reservou 2 terrenos privilegiados para a Casa Martell e a Casa Tyrell. Localizados às margens do rio Greymblood, esses terrenos eram prados planos e bem cuidados, ideais para montar acampamento. Enquanto o acampamento era estabelecido, Vilas, acompanhado por cavaleiros e soldados, incluindo Lygion e Garth, dirigiu-se à torre de menagem principal do castelo de Godsgrace para encontrar Lady Delone. O afluxo de cavaleiros e guerreiros vindos de toda Dorne fez com que a população do castelo aumentasse significativamente, tornando as ruas já estreitas ainda mais congestionadas. Carros de boi carregados de mercadorias passavam por ali com frequência, piorando a situação. Apesar dos esforços de Garth e dos outros para proteger Vilas e abrir caminho, a multidão se mostrou esmagadora. Vários cavaleiros e soldados foram empurrados para o lado, criando uma brecha na formação de proteção. Naquele momento, uma carroça de bois que avançava lentamente pela estrada de repente se soltou das rédeas, como se tivesse sido provocada por algo, e começou a avançar descontroladamente. Derrubou uma dúzia de pessoas em seu caminho e avançou em direção a Lygion e os outros. Para evitar o ataque do touro, as pessoas à frente se dispersaram em pânico, fugindo imprudentemente em todas as direções. Em meio ao caos, muitos cavaleiros e soldados que guardavam vilas foram empurrados para o lado, percebendo o perigo iminente. Lygion gritou instruções para Garth e os outros cavaleiros antes de puxar Vilas para um beco relativamente escuro para escapar do animal furioso. Assim que entraram no beco, um grupo de combatentes armados irrompeu repentinamente das casas que ladeavam o beco e avançou em sua direção. Reagindo rapidamente, Lygion posicionou-se à frente de Vilas, protegendo, e sacou as 2 espadas de suas costas. Sem hesitar, avançou sobre os agressores. Nos estreitos limites do beco, Lygion movia-se com notável agilidade, esquivando-se facilmente de ataques de todos os lados. Com precisão calculada, suas espadas cortavam os atacantes um a um. Em menos de 1 minuto, mais de 10 assassinos jaziam sem vida no chão, com as gargantas cortadas. Enquanto isso, atrás de Lygion, os cavaleiros e homens de armas, incluindo Garth, já haviam cercado Vilas, com as armas em punho em posição defensiva. Parece que o povo de Dorne não gosta muito do seu tratado de paz, comentou Lygion, olhando para Vilas. Você conseguiu descobrir de onde eles vieram? Perguntou Vilas, imperturbável com a emboscada. Ele gesticulou para que Garth se afastasse e foi até os corpos para inspecioná-los. Você sabe quem os enviou? Perguntou. Lygion falou em voz baixa. Acho que você deveria considerar retornar ao acampamento imediatamente, em vez de se preocupar com quem enviou esses assassinos. O incidente com o touro não foi aleatório. Pode haver mais atacantes esperando por uma oportunidade. Vilas ponderou por um momento antes de responder. Ainda quero prosseguir para encontrar Lady Delone. Lygion franziu a testa. Você não está preocupado que esses assassinos tenham sido enviados pela própria Lady Delone? Vilas balançou a cabeça. É improvável que esses assassinos tenham sido enviados por ela. A voz de Lygion ficou mais grave. O que te faz dizer isso? Você tem provas ou é só um palpite? Vilas ficou em silêncio, incapaz de contestar a lógica de Lygion. A essa altura, a visão de tantos cavaleiros no beco em alerta máximo já havia chamado a atenção dos transeuntes. Curiosos espiaram o beco, apenas para ver os corpos espalhados pelo chão. Gritos irromperam, e alguém gritou, assassinato. Chamem a guarnição. O pânico rapidamente se espalhou para a entrada do beco, reacendendo o caos entre a multidão, já perturbada pela fúria do touro. As pessoas correram e se esconderam com medo de se envolverem em mais violência. Em meio à comoção, uma garotinha que fugia com a multidão foi acidentalmente jogada na entrada do beco onde Lygion e os outros estavam. Ela bateu a cabeça em um canto, e sangue começou a escorrer de sua testa. A menina ficou imóvel, parecendo ter desmaiado. Ao ver isso, Vilas se aproximou da garota para verificar seus ferimentos, mas Lygion agarrou seu braço, impedindo-o. Sem dizer uma palavra, Lygion fez um sinal para o cavaleiro mais próximo. O cavaleiro hesitou, mas, entendendo o gesto, ergueu a arma e a balançou em direção à garota. Num movimento repentino, a garota, que parecia inconsciente, abriu os olhos e rolou para longe do ataque. Ela se levantou de um salto e disparou em direção à multidão, com movimentos ágeis e rápidos, tentando se misturar ao caos.
A velocidade dela, no entanto, não era páreo para a habilidade de Lee Jeon. Ele arremessou uma de suas espadas com precisão, atingindo a garota nas costas e prendendo-a contra a parede. Vilas ficou paralisado diante da cena, com a expressão sombria de raiva. Sua fúria, no entanto, não era dirigida a Lee Jeon. Ele já percebera que a garota era uma assassina. Em vez disso, estava consumido pela frustração consigo mesmo por ter sido ingênuo o suficiente para quase cair em tal estratagema. Lee Jeon ignorou Vilas, que parecia perdido em pensamentos. Ele instruiu Garth e os outros a protegerem Vilas antes de caminhar até o corpo do assassino pregado na parede. Recuperando a espada, limpou-a e embainhou-a, agachando-se para examinar a figura no chão. A suposta menininha era, na verdade, uma anã disfarçada de criança. Além do disfarce, a assassina não carregava nada suspeito, exceto uma pequena caixa elaboradamente trabalhada. Lee Jeon pegou a caixa e a examinou atentamente, mas parou pouco antes de abri-la, como se estivesse reconsiderando. Naquele momento, a audição sobre-humana de Lee Jeon captou o som fraco de um suspiro vindo da multidão do lado de fora do beco, como se alguém tivesse expressado arrependimento. Ele se virou para a fonte do som e avistou um mascate de aparência comum, cuja expressão sutilmente traiu pânico quando o olhar de Lee Jeon pousou sobre ele. Sem hesitar, Lee Jeon se aproximou do mascate. Os olhos do homem se arregalaram de medo, mas antes que pudesse reagir, Lee Jeon desferiu um golpe certeiro em sua cabeça, deixando-o inconsciente. A multidão ao redor se dispersou aterrorizada, confundindo a ação de Lee Jeon com violência descontrolada e temendo ser a próxima. Imperturbável diante do caos, Lee Jeon içou o mascate inconsciente e o carregou de volta para Garth e os outros. Entregando o homem a um dos cavaleiros, ordenou: encontrem uma corda e amarrem-no. Vilas, observando a cena se desenrolar, perguntou: este homem também é um assassino? Lee Jeon assentiu. Ele parece estar no mesmo grupo que o anão. Anão? Vilas ficou momentaneamente surpreso, olhando para o cadáver próximo enquanto a compreensão surgia. Lee Jeon não deu mais detalhes. Estamos voltando para o acampamento, disse ele com firmeza, sem deixar espaço para discussão em seu tom. Vilas não protestou. As repetidas tentativas de assassinato deixaram claro que sua situação atual era precária. Apesar de confiar nas habilidades de Lee Jeon, ele entendia que recuar para o acampamento era a opção mais segura por enquanto. Cercados por um contingente de cavaleiros, Vilas e o grupo retornaram ao acampamento. No caminho, encontraram a guarnição da cidade de Godsgrace, que havia corrido para o local da comoção. No entanto, a postura imponente dos cavaleiros desencorajou qualquer interferência, e a guarnição permitiu que passassem. Um mensageiro foi enviado para informar Lady Delone, a senhoria do castelo, e sorriam a Lyrion dos acontecimentos. De volta ao acampamento, Lee Jeon imediatamente reforçou a segurança para garantir a prontidão para a guerra. Ninguém tinha permissão para entrar em contato com forasteiros, e todos os suprimentos da Godsgrace passavam por uma rigorosa inspeção antes de serem admitidos no acampamento. A comida era meticulosamente verificada em busca de sinais de envenenamento. A mudança repentina na segurança do acampamento não passou despercebida pelas forças vizinhas de Lança Solar. O príncipe Oberyn Martell, a víbora vermelha, observou a vigilância intensificada e pressentiu que algo significativo havia ocorrido. Pouco depois, a notícia da tentativa de assassinato de Vilas Tyrell, herdeiro da Campina, chegou aos seus ouvidos. Sua expressão se obscureceu de raiva, e ele imediatamente cavalgou até o acampamento da Campina. Na entrada do acampamento, Oberyn foi parado por Garth e seus cavaleiros, acompanhados pelo cúmplice capturado. Garth entregou uma mensagem de Lee Jeon. Sor Lee Jeon me pediu para perguntar ao príncipe Oberyn. A palavra da casa Martell não tem mais peso do que a pureza de uma prostituta? A frase deliberadamente provocativa fez o rosto de Oberyn corar de raiva. Seu olhar ardente parecia capaz de reduzir Garth e os cavaleiros a cinzas. Mesmo assim, ele se conteve, respirou fundo e respondeu com os dentes cerrados. Este é o meu erro. Subestimei a loucura dos envolvidos. Garantirei que você receba uma explicação. Garth fez sinal para que o cavaleiro entregasse o cúmplice capturado aos homens de Oberyn. Este é o cúmplice do anão assassino. Nós o deixamos com você, príncipe Oberyn. Se você escolhe dar uma explicação genuína ou usar bodes expiatórios, a decisão é sua. Após entregar o prisioneiro, Garth virou-se para seus guardas, em voz alta, destinada aos ouvidos de Oberyn. Ordenou que ninguém com intenções obscuras fosse admitido no acampamento. Então, sem lançar mais um olhar a Oberyn, ele partiu. Oberyn permaneceu em silêncio, a fúria fervendo dentro dele. Ele não estava enfurecido pelas acusações veladas de Garth, mas pela humilhação infligida a ele pelos mentores do assassinato. Suas ações mancharam sua honra. Naquele momento, seus pensamentos foram consumidos pela vingança, um desejo implacável de matar. Capítulo 94 – O mistério do assassinato. Depois de garantir que os assuntos do acampamento estavam em ordem, Lee Jeon se aproximou da tenda de Malora e entregou a ela a caixa ornamentada que havia recuperado do anão assassino. O olhar de Malora pousou na caixa em sua mão e ela riu baixinho. Você está tentando me cortejar com presentes, meu querido amante? Lee Jeon ignorou a provocação. Isso era sobre o anão assassino que tentou matar Vilas. Suspeito que a caixa contenha uma manticora. Em vez de demonstrar medo, a expressão de Malora se iluminou de curiosidade enquanto pegava a caixa e a inspecionava. O que te faz pensar que é uma manticora? Perguntou ela. Lee Jeon explicou. Há uma antiga organização de assassinos em Essos chamada Homens Tristes.
Eles se especializam em enganar, usando anões que se passam por jovens para despertar compaixão e, em seguida, exploram essa confiança para envenenar seus alvos com manticoras. Homens tristes, refletiu Malora com interesse aguçado. Li sobre eles em um livro da Cidadela, uma ordem ancestral de fato. Ela arqueou uma sobrancelha cética. Mesmo em Essos, eles são cercados de segredo. No entanto, você os identificou a partir de um único assassinato? Você é cheio de surpresas, Legion Tahan. Seus lábios se curvaram em um sorriso travesso enquanto ela colocava a mão no peitoral de Legion e se aproximava. Um homem com segredos é terrivelmente atraente. Você está se tornando mais irresistível a cada momento. Legion franziu a testa e deu um passo para trás, criando um vão perceptível entre eles. Ele não disse nada, mas a ação falou por si. Malora deu de ombros com indiferença, sua expressão beirando tédio enquanto se virava para sua bancada. Colocando a caixa sobre a mesa, perguntou preguiçosamente. Então, o que você quer que eu faça com isso? O tom de Legion ficou sério. Você é habilidoso com venenos. Preciso que estude a toxina e o antídoto desta manticora. Não precisa, respondeu Malora, balançando a cabeça. Ela atravessou o quarto até um armário de remédios, pegou 2 frascos pequenos e os colocou sobre a mesa. O frasco quadrado contém um antídoto. O redondo é o veneno. Aplique-o em uma arma, e até mesmo um pequeno arranhão será suficiente para matar. Sem hesitar mais, ela abriu a caixa ornamentada. Uma manticora saltou de dentro dela, com sua cauda farpada pronta para atacar. Malora não demonstrou medo. Em vez disso, olhou para a criatura com um carinho quase maternal, estendendo a mão para acariciá-la. Cuidado, Legion alertou, embora duvidasse que ela estivesse em perigo real. Malora sorriu ao tocar a manticora com os dedos. Em vez de atacar, a criatura recuou, curvando-se como se estivesse em submissão. Ela pegou com facilidade, aninhando-a como um bichinho de estimação. Esta aqui é bem criada, comentou ela, erguendo a manticora para examiná-la de perto. Muito melhor do que as que eu costumava ter. Sua testa franziu ligeiramente. Mas, Legion, acho que você está enganado. Esta não é uma manticora dos homens tristes. Como você sabe? Legion perguntou, cético. Ela gesticulou para a carapaça nas costas da manticora. Nunca vi uma delas pessoalmente, mas os livros as descrevem em detalhes. Os homens tristes usam um método específico para intensificar o veneno de suas manticoras. Isso resulta em uma marca distinta na carapaça, padrões que lembram rostos que mudam sob diferentes luzes. Essas são chamadas de manticoras de muitas faces, bestas sagradas da igreja do Deus de muitas faces. Alguns acreditam que os homens tristes se originaram dessa fé. Legion examinou o local indicado por Malora. Você consegue descobrir de onde veio esta manticora? Com certeza, respondeu Malora, confiante. Você foi sábia em me trazer. Ela retornou à sua bancada, extraiu uma amostra do veneno da manticora e começou a misturá-la com uma série de líquidos. Enquanto trabalhava, explicou. 3 espécies de manticora são documentadas, cada uma com um veneno único devido ao habitat, à presa e até mesmo aos métodos de alimentação. Suas toxinas servem como marcadores de origem. A mistura de Malora mudou de cor enquanto ela falava. O líquido turvo, cinza amarronzado, tornou-se transparente e depois mudou para um lilás claro. Palácio do Senhor do Mar de Braavos, repetiu Malora, sua expressão mudando conforme a poção mudava de cor. Ela pareceu genuinamente surpresa. Esta manticora é originária do Palácio do Senhor do Mar de Braavos. Legion a encarou momentaneamente sem palavras. O Senhor do Mar de Braavos? Por que o Senhor do Mar iria querer assassinar o herdeiro de Jardim de Cima? Como eu saberia? Malora lançou-lhe um olhar irritado. Só estou lhe dizendo de onde vem a manticora. Isso não significa necessariamente que o assassino foi enviado pelo Senhor do Mar. O Palácio do Senhor do Mar é conhecido por manter manticoras. Elas não são exclusivas de assassinos, tanto servos quanto soldados de lá têm acesso a elas. Essas manticoras não costumam ser letais, mas seu veneno causa uma dor excruciante, que dura até a morte. Legion franziu a testa enquanto considerava suas palavras. Então, o objetivo não era matar Vilas imediatamente, mas deixá-lo em agonia. Uma dor daquela magnitude poderia distorcer o caráter de uma pessoa com o tempo. Mesmo alguém tão nobre quanto Vilas poderia eventualmente sucumbir a tal tormento e se tornar imprevisível, pervertido, até como o Rei Louco. A mente afiada de Malora seguiu seu raciocínio. E se ele acreditasse que seu sofrimento estava ligado à graça divina e à proteção de Dorne, seu ódio por Dorne se intensificaria. A Campina, sob sua liderança, se tornaria cada vez mais hostil a Dorne. Eventualmente, as tensões poderiam se transformar em uma guerra declarada. Legion franziu a testa ainda mais. Será que essa era mesmo a intenção? Murmurou para si mesmo. Ao juntar as peças da situação, o assassinato pareceu mais complexo do que um simples ato de vingança. Múltiplas facções poderiam ter motivos para orquestrar tal plano. O Trono de Ferro, por exemplo, pode ter arquitetado o ataque. Embora Dorne tivesse ostensivamente se submetido ao Trono de Ferro, qualquer um que prestasse atenção sabia que a oposição dos Martells fervilhava sob a superfície. Um conflito entre a Campina e Dorne poderia servir como uma maneira conveniente de neutralizar Dorne sem envolvimento direto. A Campina em si também não podia ser descartada. Muitos de seus nobres se opuseram aos planos de paz de Vilas desde o início. Embora tivessem concordado publicamente com suas propostas, não havia garantia de que seu apoio fosse genuíno.
Se a condição de Vilas o tornasse incapaz de implementar o acordo de paz, ou se ele se tornasse um lorde de Jardim de Cima consumido pelo ódio por Dorne, esses nobres teriam justificativa para retaliar contra os Martell. Até mesmo o Senhor do Mar de Braavos poderia sair ganhando. A guerra entre Dorne e a Campina criaria oportunidades lucrativas para o Banco de Ferro e os mercadores bravosianos. Poucas oportunidades de negócios eram tão lucrativas quanto a guerra. Essas possibilidades pesavam na mente de Lygion enquanto ele saía da tenda de Malora. Ele precisava avisar Vilas. Quando Lygion se afastou, Malora voltou sua atenção para a Manticora. Colocou-a em um pequeno frasco de vidro, adicionando algumas gotas de um líquido de outro frasco antes de fechá-lo hermeticamente. Quase imediatamente a Manticora começou a se contorcer de agonia. Seu corpo tremia violentamente, e seus gritos sibilantes enchiam a tenda enquanto ela se debatia contra o frasco, desesperada para escapar. Malora observava seu sofrimento com um fascínio perturbador, um sorriso tênue e torto brincando em seus lábios. Lygion chegou à tenda de Vilas e repassou as informações que obtivera de Malora, juntamente com suas suspeitas. Vilas ouviu atentamente, com uma expressão cada vez mais sombria. A complexidade da trama o chocou, deixando-o vulnerável como nunca antes. O tom de Lygion era resoluto. Este pode ser apenas o primeiro atentado contra a sua vida. Você deve tomar todas as precauções. Quaisquer encontros com nobres dorneses devem ser realizados sob forte vigilância, não menos que 10 homens de armas o tempo todo. E sob nenhuma circunstância você pode participar do torneio dos campeões. Seria a oportunidade perfeita para um assassino atacar. Pela primeira vez, Vilas não discutiu. Seguirei seu conselho, Sr. Lygion. Lygion reorganizou imediatamente a segurança do acampamento. Cavaleiros e soldados foram designados para Vilas em turnos, garantindo que ele nunca ficasse desprotegido. Cada refeição e bebida que ele consumia era meticulosamente inspecionada. Lygion não deixava nada ao acaso. A notícia da tentativa de assassinato espalhou-se rapidamente, tornando-se o assunto principal das conversas em Godsgrace. O incidente ofuscou até mesmo a empolgação em torno do torneio que se aproximava. Lady Delone, acompanhada do filho, visitou o acampamento para se encontrar com Vilas. Apesar da tensão, sua atitude ao sair sugeria que nenhuma animosidade duradoura havia se desenvolvido entre as duas casas. Nos dias que se seguiram, Vilas continuou com seus deveres diplomáticos, encontrando-se com lordes e nobres de toda Dorne. Seu comportamento sereno e gracioso deixou uma forte impressão em todos que o conheceram, um testemunho de sua maturidade, apesar da juventude. Observadores atentos notaram um aumento significativo na segurança de Vilas. Sempre que o herdeiro de Jardim de Cima se aventurava além do acampamento da Campina, Lygion, o lendário caçador de ursos, estava sempre ao seu lado, acompanhado de sua infame fera Glória. Essa proteção intensificada não passou despercebida, principalmente entre os cavaleiros e guerreiros de Dorne, embora seu interesse fosse menos pela segurança de Vilas e mais pela reputação de destreza de Lygion. As histórias de Lygion, imortalizadas em A Canção do Caçador de Ursos, espalharam-se por Dorne através dos navios de Porto Real. Histórias sobre seus feitos inigualáveis, incluindo a incrível afirmação de derrotar centenas em um único torneio, foram recebidas com ceticismo. A maioria presumiu que os bardos haviam exagerado para obter um efeito dramático. No entanto, eventos recentes tornaram essas lendas mais difíceis de descartar. Testemunhas que presenciaram o atentado descreveram a cena com admiração. Mais de uma dúzia de assassinos foram mortos por Lygion em poucos instantes, como se não passassem de talos de grama. Testemunhas juraram que tudo acabará num piscar de olhos. Os cavaleiros e guerreiros de Dorne, embora relutantemente impressionados, acharam difícil aceitar tal alegação de imediato. Para testar a coragem de Lygion, os desafiantes começaram a se apresentar, confiantes de que poderiam desmascarar os rumores exagerados. No entanto, Lygion não tinha interesse em se envolver nesses desafios. Em vez disso, foi a Víbora Vermelha que interveio. Quando um desses desafiantes insultou Lygion, classificando-o como uma fraude e um covarde, a própria Víbora Vermelha entrou na luta, declarando diante de todos que havia sido superado por Lygion. Se você quiser desafiar Lygion, declarou a Víbora Vermelha, você terá que passar por mim primeiro. O que se seguiu foi um espetáculo. A Víbora Vermelha começou a desafiar cavaleiros de todos os acampamentos dos lordes próximos a Godsgrace. Antes mesmo do torneio começar, ele já havia alcançado o domínio completo no combate a pé, derrotando todos os oponentes que se apresentaram. Sua sequência de vitórias culminou em sua inscrição formal na próxima competição de lanças. Alguns notaram, no entanto, um padrão particular nas lutas da Víbora Vermelha. Os Cavaleiros das Montanhas Vermelhas, aqueles alinhados com lordes que se opunham abertamente à proposta de paz de Vilas, pareciam sofrer o pior de sua ira. A maioria desses cavaleiros não saía viva do campo de batalha. Quando questionada, a Víbora Vermelha apenas dava de ombros e dizia: eles eram tão habilidosos que eu não conseguia me conter. Mas quem assistiu às lutas sabia o contrário. As lutas do Víbora Vermelha eram demonstrações de brincadeira calculada. Ele brincava com os oponentes, claramente no controle do começo ao fim. A sugestão de que ele não conseguia se conter soava vazia.
Espalharam-se rumores de que sua agressão se originava do atentado contra a vida de Vilas. O assassinato, embora visasse o herdeiro de Jardim de Cima, também manchou a honra da Casa Martel, que havia pessoalmente garantido a segurança de Vilas em Dorne. Sem uma pista clara sobre o cérebro dos assassinos, a Víbora Vermelha parecia ter redirecionado sua fúria para os Lordes das Montanhas Vermelhas, muitos dos quais eram veementemente contrários ao acordo de paz. Ao matar seus cavaleiros, a Víbora Vermelha enviou um aviso direto, ainda que silencioso. Enquanto isso, a segurança dentro e ao redor do castelo de Godsgrace se intensificou. As patrulhas da cidade foram reforçadas com soldados da guarnição e cavaleiros da guarda do Lorde. Ruas antes caóticas voltaram a ser ordeiras sob essa vigilância intensificada. O espectro de um assassinato havia mudado a atmosfera da cidade. No meio de toda essa tensão, o torneio do castelo Godsgrace começou oficialmente. Capítulo 95. As Montanhas Godsgrace. Quando o torneio estava prestes a começar, Lygion atribuiu a Garth a tarefa de proteger Vilas e pediu à Víbora Vermelha que participasse ao lado dos cavaleiros de Dorne sob seu comando. Ter um príncipe de Dorne como protetor do herdeiro da Campina era um insulto, mas, como a Víbora Vermelha não conseguirá descobrir nenhuma pista sobre a tentativa de assassinato, sentiu-se responsável e concordou com o pedido um tanto excessivo de Lygion. Depois de organizar a guarda cavaleiresca, Lygion também pediu a Malora que ficasse perto de Vilas, prevendo que alguém pudesse tentar usar veneno ou outro método sutil para machucá-lo. Vilas desconhecia as habilidades de sua tia materna e não conseguia compreender o raciocínio de Lygion. Mesmo assim, aceitou a presença dela, e os três desenvolveram um relacionamento harmonioso. Encontraram pontos em comum em suas discussões, principalmente sobre o treinamento de animais, uma habilidade na qual a Víbora Vermelha também era muito versada. No entanto, Lygion notou mudanças sutis nas expressões e no tom da Víbora Vermelha ao falar com Malora, o que sugeria familiaridade entre as duas. Estava claro que não eram estranhas. Lygion optou por não investigar mais, contanto que isso não interferisse em seus planos, o histórico delas não lhe dizia respeito. Você providenciou para que vigiássemos seu jovem senhor, mas e você? Aonde vai, Lygion? Perguntou a Víbora Vermelha, intrigada com as intenções de Lygion. Pretendo capturar o rei dos cavalos selvagens de Dorne, respondeu Lygion. Ao deixar o acampamento, Lygion não estava vestido com armadura, mas com roupas dornesas simples. Montado em seu cavalo, ele deixou o acampamento da Campina com um ar de confiança e determinação. Sua partida não passou despercebida. Observadores com segundas intenções viram isso como um enfraquecimento das defesas da Campina. No entanto, quando souberam que a Víbora Vermelha e seus homens de lança solar haviam se juntado à guarda de Vilas, e que a Víbora Vermelha havia assumido voluntariamente tal papel, perceberam que suas chances de sucesso haviam diminuído. Tentar agir agora só atrairia a ira da Víbora Vermelha. À medida que sua atenção se voltava para Lygion, eles ficaram curiosos sobre sua decisão de deixar Vilas em um momento tão crítico. Logo descobriram que ele estava indo em direção ao Rei dos Cavalos Selvagens, um objetivo que despertou intriga e ambição entre os espectadores. A notícia da partida de Lygion se espalhou rapidamente, atraindo numerosos cavaleiros e caçadores de cavalos que haviam comparecido ao torneio. Deixando o acampamento, eles se aventuraram nas montanhas da Graça Divina, ansiosos para reivindicar o Rei dos Cavalos Selvagens para si. Para os senhores e nobres de Dorne, o Rei dos Cavalos Selvagens havia se tornado muito mais do que apenas um par de animais magníficos. Tentativas frustradas de capturar os cavalos, resultando em ferimentos, mortes ou encontros angustiantes com predadores, os transformaram em um símbolo quase mítico. Muitos viam o Rei dos Cavalos Selvagens como um emblema espiritual, semelhante à resistência dornesa contra a conquista Targaryen de muito tempo atrás. Alguns senhores chegaram a oferecer recompensas extraordinárias pela captura do Rei dos Cavalos Selvagens. Essas promessas incluíam o título de cavaleiro, terras, vilas e posições de prestígio. Como resultado, cavaleiros, guerreiros e caçadores de toda Dorne afluíram às montanhas da Graça Divina. No entanto, seus esforços fracassaram em grande parte. Poucos sequer avistaram o Rei dos Cavalos Selvagens ou sua manada, e aqueles que o fizeram não encontraram oportunidade de capturá-los. A manada continuou a migrar para as partes mais profundas das montanhas, onde poucos ousavam pisar. A quase impossibilidade de capturar o Rei dos Cavalos Selvagens apenas elevou seu status no coração do povo dornês. Circulavam rumores de que o Rei dos Cavalos Selvagens era uma encarnação dos espíritos dos deuses antigos, uma crença especialmente popular entre o povo ao redor do castelo de Godsgrace. Agora a ousada declaração de Lygion de que capturaria o Rei dos Cavalos Selvagens foi vista como um desafio direto a esse símbolo reverenciado. Muitos acreditavam que, com sua evidente aura de autoridade e capacidade, Lygion poderia realmente ter sucesso. Isso gerou inquietação entre os vários vassalos dos lordes, cavaleiros, caçadores e apanhadores de cavalos que correram para as montanhas.
Se não conseguissem capturar o rei dos cavalos selvagens antes de Legion, estavam determinados a sabotar sua tentativa. A maioria das pessoas em Dorne vê Legion como um forasteiro, desconhecedor do terreno acidentado das montanhas Godsgrace. Acreditam que podem alcançar a área restrita das montanhas, onde o elusivo rei dos cavalos selvagens vagueia antes dele. O que não percebem é que Legion tem um guia experiente ao seu lado, Russell, um cavaleiro de Godsgrace. Legion encontrou Russell na estrada e perguntou sobre o rei dos cavalos selvagens, o que deu início à parceria entre eles. A disposição de Russell em ajudar Legion, mesmo correndo o risco de se alienar do povo de Dorne, vinha de uma motivação mais profunda. Ele buscava mudar de aliança e se tornar o cavaleiro juramentado de Legion. Órfão do Rio Sangue Verde, Russell enfrentou inúmeros obstáculos, mesmo após receber o título de cavaleiro. Entre os nobres de Dorne, suas origens o marcavam como um forasteiro, e ele lutava para encontrar oportunidades de ascensão. O castelo de Godsgrace já era a terceira casa nobre a que ele servia, mas seu tempo lá foi marcado pela marginalização. Por 3 anos, Russell serviu como cavaleiro juramentado de Godsgrace, mas era frequentemente relegado a tarefas servis. Até mesmo tarefas rotineiras como entregar cartas, eram tratadas de maneiras que minavam seu papel certa vez. O capitão dos guardas de Godsgrace o enviou à Lança Solar para entregar uma carta, apesar dos ferimentos, o que o levou a uma recaída e a uma recuperação prolongada. Quando retornou a Godsgrace um pouco mais cedo do que o esperado, o capitão o dispensou por não se apresentar prontamente. Novamente um cavaleiro andante, Russell procurou emprego com outro nobre. No entanto, em Dorne, poucos estavam dispostos a contratar alguém com sua formação, e a esses foram oferecidas condições severas. Desesperado, Russell recorreu a Legion e propôs um acordo. Ele guiaria Legion na captura do rei dos cavalos selvagens em troca de se tornar seu cavaleiro juramentado, com a promessa de eventualmente conquistar um lugar como cavaleiro titular da casa Tarran. Para Legion, o arranjo foi fortuito. Ele estava procurando um guia para as montanhas Godsgrace, e as habilidades de Russell atendiam perfeitamente às suas necessidades. As condições de Russell eram aceitáveis. Contanto que ele provasse seu valor, Legion não via problema em conceder-lhe o título de cavaleiro da casa Tarran. Para enganar os lordes e nobres de Dorne, Legion instruiu Russell a viajar separadamente. Legion partiu sozinho para esperar em um vale emblemático nas montanhas Godsgrace, garantindo que os outros acreditassem que ele não tinha guia. Quando os nobres perceberam o verdadeiro objetivo de Legion, o rei dos cavalos selvagens, ele e Russell já haviam se aventurado nas profundezas das montanhas. Estavam agora se aproximando da borda da área restrita onde o rei dos cavalos selvagens fora avistado pela última vez. A origem do nome Montanhas da Graça Divina se perdeu há muito tempo, embora muitos o atribuam aos deuses antigos. As montanhas já foram um assentamento dos deuses antigos e das raças ancestrais durante a Era dos Primeiros Homens. À medida que os ancestrais dos homens cresciam em número, conflitos surgiram entre eles e as raças antigas, culminando em uma guerra devastadora. Muitos seres antigos pereceram e os represeiros foram abatidos. Em desespero, as raças antigas realizaram um sacrifício em larga escala no gargalo, despertando gigantes subterrâneos que dilaceraram a terra, destruindo o braço de Dorne e rompendo a conexão entre Essos e Westeros. As montanhas Godsgrace, um local-chave para esse sacrifício, ficaram imbuídas de um poder residual. As lendas que cercam as montanhas persistem, assim como sua aura misteriosa. O povo de Dorne reverencia essas histórias devido à natureza peculiar das montanhas. Delimitada pelo Mar de Dorne ao norte e pelo Rio Sangue Verde ao sul, o clima da região é quente e úmido, ideal para uma vegetação exuberante. O próprio castelo de Godsgrace é cercado por uma densa vegetação. No entanto, as montanhas de Godsgrace desafiam essa abundância. Áridas e sem vida, elas abrigam pouco mais do que ervas daninhas e musgo. A chuva é escassa e a neve nunca cai. Uma força inexplicável parece repelir toda a umidade, deixando as montanhas secas e desoladas. Alguns atribuem essa aridez a uma maldição das raças ancestrais, enquanto outros acreditam que seja obra dos gigantes adormecidos sob as montanhas. Seja qual for a causa, as montanhas Godsgrace continuam sendo uma região inóspita e enigmática, um quase deserto onde a presença humana é rara. Ocasionalmente, pessoas se aventuram nas áreas desabitadas do deserto e, da mesma forma, as zonas restritas nas profundezas das montanhas Godsgrace não estão isentas de exploradores. Russell é um desses indivíduos, movido pela curiosidade e pela experiência. Antes de ser empregado pela casa Alyrion, Russell serviu como cavaleiro juramentado da casa Toland de Ghost Hill, situada na extremidade leste das montanhas Godsgrace, que fazem parte dos limites externos da montanha. Durante seu tempo com a casa Toland, ele foi incumbido pelo mestre de acompanhá-lo e protegê-lo em expedições às montanhas da Graça Divina. O mestre pesquisava a flora e a fauna da região, e Russell, juntamente com um grupo de cavaleiros e caçadores, aventurou-se nas montanhas 6 ou 7 vezes em um ano, permanecendo por mais de 2 meses em cada expedição. Embora não afirmasse conhecer as montanhas da Graça Divina perfeitamente, sua experiência lhe conferiu uma familiaridade que ultrapassava em muito a do caçador comum. Foi durante essas aventuras que Russell encontrou o rei dos cavalos selvagens pela primeira vez. Agora, conduzindo Legion para as profundezas das montanhas, Russell seguiu direto para a área restrita onde o rei dos cavalos selvagens fora visto pela última vez.
Antes de partir, ele soube que a manada havia se aprofundado na zona proibida, provavelmente buscando refúgio no Lago Central, onde poderiam escapar de caçadores e apanhadores de cavalos. As áreas restritas das montanhas Godsgrace não são perigosas devido a forças místicas fatais, mas sim devido ao terreno desorientador. Essas zonas áridas são compostas inteiramente por vastas extensões de rocha, com encostas e colinas cobertas por cascalho enorme. A terra parece como se uma imponente montanha tivesse sido despedaçada e seus restos espalhados, deixando para trás lacunas labirínticas entre rochas maciças. Caminhando por uma área como essa, é fácil se perder e ficar preso. Para agravar o desafio, essas áreas são completamente desprovidas de vida. Nenhum animal se aventura aqui, e nenhuma planta cresce no solo sem vida. Uma vez preso em tal lugar, a sobrevivência torna-se quase impossível, pois não há sustento nem uma saída clara. Essas características deram às áreas restritas a reputação de armadilhas mortais para humanos. As montanhas Godsgrace contêm 5 dessas zonas, todas igualmente traiçoeiras. No entanto, para Russell, esses perigos eram administráveis. Seu tempo com o mestre da colina fantasma o preparou bem, ensinando-lhe métodos para encontrar água e sustento mesmo nos ambientes mais hostis. Esse conhecimento reforçou sua confiança em conduzir Legion até o rei dos cavalos selvagens. Legion, por sua vez, não se incomodava com a possibilidade de se perder. Tanto Russell quanto seu leal corcel, Glory, eram guias competentes. Suas preocupações eram outras, especificamente as qualidades peculiares da própria área restrita. Assim que entraram na zona, Legion começou a suspeitar que as lendas locais continham alguma verdade. O ar parecia diferente, saturado de uma magia tênue, mas perceptível. As runas de dragão na espada larga do cavaleiro banido pareciam confirmar isso, pois absorviam a magia ambiente em ritmo acelerado. Embora a magia ali fosse muito mais fraca em comparação com a que ele havia experimentado na Torre Alta de Vila Velha, ainda era potente o suficiente para alterar o ambiente. Sua influência era evidente na terra árida, onde nenhuma planta ou animal prosperava. A magia na área restrita também afetava as pessoas. A exposição prolongada podia levar a alucinações, em casos graves, a perda completa de rumo. Provavelmente o principal motivo pelo qual a maioria dos que se aventuravam ali nunca retornava. No entanto, a constituição única de Legion, alterada pelo ritual da comunhão dos dragões, e as propriedades de absorção de magia da espada larga do cavaleiro banido o tornavam imune a esses efeitos. Russell também não foi afetado. Em volta do pescoço ele usava um amuleto dourado que emitia uma tênue aura mágica, afastando a magia ambiente. Ele explicou que o amuleto era uma herança passada de geração em geração, uma relíquia criada por seus ancestrais durante sua estadia no continente de Essos. Envolta no amuleto, havia uma gota d'água do rio Lorne, o rio-mãe de sua terra natal. Legion aceitou a explicação sem ceticismo, chegando a encorajar Russell a guardar o amuleto, embora o próprio Russell não tivesse certeza da autenticidade da história. Talvez devido ao amuleto, ou pura sorte, logo descobriram novos sinais da manada. Excrementos e outros vestígios indicavam que os cavalos estavam por perto. A julgar pela secura dos excrementos, Russell estimou que não estavam longe do rei dos cavalos selvagens e sua manada. Capítulo 96. Espada longa e domada de cavalos. Toda vez que vejo isso, não consigo deixar de sentir como se estivesse testemunhando um milagre, exclamou Russell enquanto estava em cima de uma grande pedra, contemplando a cena de tirar o fôlego à sua frente. No centro do vale, aninhado em meio a montanhas de escombros, havia um vasto lago cristalino. Ao redor do lago, havia um tapete de grama exuberante, onde uma manada de mais de 200 cavalos selvagens pastava e brincava, exalando uma sensação de tranquilidade. Uma visão tão serena talvez não fosse incomum em planícies abertas ou colinas suaves, mas as circunstâncias ali eram extraordinárias. Este vale estava situado no topo de uma cadeia de montanhas, com seus picos desprovidos de neve. O que o tornava ainda mais notável era a ausência de chuvas nas montanhas Godsgrace por milhares de anos. No entanto, ali estava este lago enorme, desafiando todas as expectativas naturais. Não é de se admirar que Russell o considerasse um milagre. No entanto, para Legion, a existência do lago não era um mistério. Ele imediatamente discerniu a razão subjacente tanto para a presença do lago quanto para a seca de longa data na região. A explicação era simples. O vale era cercado por montanhas imbuídas de uma magia peculiar. Essa magia agia como um funil, puxando a umidade atmosférica diretamente para baixo, ignorando o processo de resfriamento normal que formaria a chuva. Em vez disso, a umidade convergia para lá, criando o lago. Este fenômeno não era exclusivo deste vale. Legion conhecia várias áreas semelhantes espalhadas pelas montanhas Godsgrace. Essas zonas drenavam a umidade da atmosfera circundante, deixando a região perpetuamente seca. Além disso, Legion supôs que o lago provavelmente se conectava a um rio subterrâneo, que carregava o excesso de água, mantendo o tamanho do lago ao longo dos séculos. Embora Legion compreendesse o segredo daquela área proibida, ele optou por não compartilhá-lo com Russell.
A explicação provavelmente passaria despercebida, tornando o esforço inútil. Em vez disso, Legion se concentrou inteiramente na missão: observar os 2 reis dos cavalos selvagens dentro da manada. Como Sr. Lige e Russell descreveram, os 2 reis dos cavalos selvagens eram de fato magníficos. Maiores e mais robustos que os outros cavalos selvagens, eles tinham uma semelhança impressionante com os cavalos do condado que Legion se lembrava de uma vida passada. No entanto, essas criaturas eram distintas, eram incrivelmente rápidas, ultrapassando qualquer cavalo selvagem comum. Sua resistência era igualmente impressionante. Legion os observava há quase 1 hora, mas eles continuavam a correr e brincar energicamente, sem demonstrar nenhum sinal de exaustão. Fique onde está, instruiu Legion em voz baixa, enquanto trançava uma corda formando um laço. Ele gesticulou para Russell ficar parado e sinalizou para Glory manobrar o rebanho. Então, sem hesitar, saltou da rocha, desaparecendo na grama de meio metro de altura. Glory o seguiu, agachando-se enquanto silenciosamente circulava para se posicionar na retaguarda do rebanho. Enquanto Legion se movia pela grama, notou seu crescimento excepcionalmente exuberante. Isso o intrigou brevemente até que percebeu que a magia ao redor havia diminuído para um nível normal. Essa mudança na magia o fez se perguntar: seria esse fenômeno natural ou confirmaria as lendas de que ali fora o local onde o Vidente Verde realizará um grande sacrifício? Embora Legion tomasse o cuidado de ocultar seus movimentos, a grama inevitavelmente o traía, formando um rastro claro à medida que avançava. Para um cavalo comum, tais sinais sutis poderiam passar despercebidos. Mas os reis dos cavalos selvagens estavam longe de ser comuns. Histórias há muito tempo atribuíam a eles uma inteligência extraordinária, e agora Legion conseguia ver a verdade nessas histórias. Os 2 reis, sempre atentos, rapidamente perceberam a perturbação na grama. Relincharam alto, e seu alarme provocou uma onda de excitação na manada. Os cavalos selvagens pararam de pastar e brincar, seus corpos tensos e alertas. Legion, agachado com a visão obscurecida pela grama, sentia o desconforto no rebanho. Apesar do risco de ser descoberto, manteve a calma, continuando a se mover deliberadamente, deixando mais marcas na grama para manter a atenção dos reis. Suas ações eram calculadas, uma isca para desviar a atenção deles de Glory, que agora se posicionara furtivamente na retaguarda do rebanho. Naquele momento, um dos reis dos cavalos selvagens soltou outro relincho de comando. Como se respondesse a uma ordem tácita, toda a manada começou a se reunir em torno do rei, com movimentos coordenados em direção à posição de Legion. Através dos olhos de Glory, Legion observou a mudança no comportamento da manada e rapidamente deduziu a estratégia do rei. A estratégia era liderar a manada em uma debandada coordenada para atropelar o que quer que estivesse escondido sob a grama. Para o rei dos cavalos selvagens, o que quer que estivesse à espreita certamente seria esmagado pela força bruta da manada e investida. Reconhecendo o perigo, Legion rapidamente deu uma ordem a Glory. Imediatamente Glory, que estava deitada na grama, pôs-se em movimento, soltando um rugido poderoso antes de investir contra o cavalo selvagem mais próximo e derrubá-lo no chão. O súbito aparecimento de Glory lançou o rebanho no caos. Apesar das tentativas do rei dos cavalos selvagens de manter a ordem, nem todos os cavalos compartilhavam da coragem do rei. Diante do que percebiam como um predador, seus instintos de sobrevivência assumiram o controle e eles se dispersaram em todas as direções, ignorando as ordens do rei. Legion, observando de sua posição escondida, notou a desordem da manada. O foco do rei dos cavalos selvagens agora estava inteiramente em Glória, uma oportunidade que Legion agarrou sem hesitar. Erguendo-se da grama, ele correu em direção ao maior dos 2 reis, com o laço que havia preparado antes girando em sua mão. As habilidades de laço de Legion, aprimoradas pelos cavaleiros banidos, eram precisas e eficazes. Embora fossem principalmente guerreiros de infantaria, os cavaleiros banidos eram habilidosos em combate montado e adeptos da captura de cavalos selvagens para suas campanhas. Essa perícia foi muito útil para Legion enquanto ele arremessava o laço, que se prendia firmemente ao pescoço do enorme rei dos cavalos selvagens. No momento em que o laço se apertou, o rei dos cavalos selvagens reagiu com uma poderosa explosão de velocidade, disparando em direção a uma área aberta. O puxão repentino quase arrancou a corda das mãos de Legion, e apesar de sua preparação, a força bruta o ergueu do chão e o arrastou pelo chão. Como se antecipasse esse momento, o segundo rei dos cavalos selvagens avançou em direção a Legion, coordenando seu ataque com perfeição. À medida que se aproximava, o enorme cavalo saltou no ar, mirando seus cascos nas costas de Legion em um golpe devastador. Legion havia se preparado para essa manobra mortal, algo que aprenderá por meio de relatos de tentativas frustradas de capturar esses reis. Dezenas de caçadores de cavalos pereceram sob essa mesma tática. Com precisão treinada, Legion soltou a corda e rolou para longe no momento em que os cascos batiam no chão onde ele estivera. Assim que o segundo rei dos cavalos selvagens pousou e perdeu momentaneamente o equilíbrio, Legion aproveitou a oportunidade. Levantando-se de um salto, saltou para as costas do primeiro rei em um movimento fluido. O rei dos cavalos selvagens, sentindo o peso em suas costas, imediatamente começou a empinar violentamente, tentando se livrar de Legion. Mas a pegada de Legion era implacável.
Suas pernas se agarraram firmemente ao torso do cavalo, resistindo a todos os esforços para desalojá-lo. Percebendo que não conseguiria se livrar dele apenas dando um empurrão, o rei mudou de tática, preparando-se para rolar no chão e esmagá-lo sob seu peso. Prevendo isso, Li Jion sacou sua espada larga, a do cavaleiro banido, da cintura. Pressionou o cabo contra o pescoço do cavalo e invocou o poder da runa do dragão incrustada na lâmina. Uma corrente elétrica percorreu a espada e penetrou no corpo do cavalo, subjugando-o instantaneamente. Seus músculos tremeram incontrolavelmente sob a corrente mágica, tornando-o incapaz de oferecer mais resistência. Este método, uma técnica de doma única dos cavaleiros banidos, teria sido ainda mais eficiente se Li Jion estivesse usando a armadura de um verdadeiro cavaleiro, que canalizava o poder da runa do dragão diretamente. Mesmo sem ela, o método se mostrou eficaz. Li Jion selou cuidadosamente o poder da runa antes que a estimulação elétrica causasse qualquer dano ao rei dos cavalos selvagens. Quando a corrente cessou, o cavalo recuperou o controle do corpo. Para surpresa de Li Jion, ele não retomou sua feroz resistência, mas permaneceu imóvel subjugado. Apesar da submissão do cavalo, Li Jion permaneceu cauteloso. Manteve sua espada larga em punho, preparado para reaplicar o poder da runa caso o rei dos cavalos selvagens resistisse novamente. No entanto, parecia desnecessário. O método de domar do cavaleiro banido funcionara mais eficazmente do que ele previra. O outrora poderoso rei agora se mantinha obediente. Nesse momento, o outro rei dos cavalos selvagens avançou em direção a Li Jion, com a boca aberta pronto para morder. No entanto, apesar da velocidade, não era páreo para Glory. Glory rompeu da grama, saltou no ar e se lançou sobre o rei dos cavalos selvagens, mirando uma mordida poderosa em seu pescoço. No momento em que Glory estava prestes a desferir o ataque fatal, Li Jion rapidamente deu uma ordem. Glory parou imediatamente, saltando para longe do rei dos cavalos selvagens. A criatura assustada levantou-se do chão, em pânico evidente. Antes que pudesse se recuperar, Li Jion disparou em direção ao outro rei dos cavalos selvagens. Montou em suas costas e pressionou a grande espada do cavaleiro banido contra seu pescoço. Tudo se desenrolou sem problemas. O poder das runas do dragão subjugou o rei dos cavalos selvagens mais uma vez, tornando-o dócil enquanto Li Jion se sentava em suas costas. Embainhando a grande espada, Li Jion retornou ao rei dos cavalos selvagens, que era menor. Com um puxando o outro por uma corda, ele se dirigiu a Russell, que estava no topo de uma enorme pedra. Russell observou a cena com admiração. A visão de Li Jion domando os dois reis dos cavalos selvagens com facilidade, um feito que ninguém na história de Dorne havia alcançado, o deixou atônito. O que realmente o perturbou, no entanto, foi o método de domar de Li Jion. Ameaçar um cavalo selvagem com uma espada era uma abordagem impensável, mas se mostrou surpreendentemente eficaz. O sucesso fez Russell questionar tudo o que ele achava que sabia sobre treinamento de cavalos. Será que um cavalo consegue mesmo distinguir entre uma ameaça e uma arma? Ele se perguntou. Com essas dúvidas, Russell desceu a pedra e se aproximou de Li Jion. Ao se aproximar, reconheceu um dos reis dos cavalos selvagens, o mesmo que o atacara e o ferira gravemente com um coice. Os dois reis eram notavelmente semelhantes, com diferenças sutis. A égua maior tinha uma mancha branca e prismática na testa, enquanto a menor era inteiramente preta. Pareciam ser irmãs, descendentes de uma linhagem extraordinária, dado seu tamanho e força excepcionais. Seus pais, criaturas inquestionavelmente formidáveis, provavelmente já haviam morrido há muito tempo. Caso contrário, as irmãs não estariam liderando o rebanho. O olhar de Russell se demorou na égua maior, com a testa marcada de branco. Apesar da leve dor no peito causada pelo ferimento anterior, ele estendeu a mão para tocar o rei dos cavalos selvagens, como se realizasse um desejo antigo. No entanto, mesmo domesticado, o cavalo selvagem não queria nada com ele. Ele avançou, derrubando Russell no chão, e ergueu o casco para atacar. Li Jion, percebendo o ataque a tempo, puxou o laço com força, forçando o rei dos cavalos selvagens a desviar e errar o alvo. Russell, você está bem? Li Jion gritou para ele. Estou bem, meu senhor. Sério, estou bem. Russell se levantou com dificuldade, ainda abalado, e olhou cautelosamente para o rei dos cavalos selvagens. Vamos voltar agora, meu senhor? O céu está escurecendo. Talvez devêssemos passar a noite aqui e partir ao amanhecer. Não, vamos embora agora, decidiu Li Jion sem hesitar. Seus olhos aguçados perscrutavam a área, a expressão tensa. Apesar da aparência serena das montanhas, lagos e prados, uma onda de inquietação o perturbava. Para evitar perigos imprevistos, partir imediatamente parecia a escolha mais segura. Enquanto Li Jion montava um rei dos cavalos selvagens e conduzia o outro, o som de cascos o fez olhar para trás. A manada de cavalos selvagens, que antes se dispersara aterrorizada por Glória, agora se reagrupava e seguia os reis dos cavalos selvagens. Parecia que estavam atraídos pelos líderes recém-domesticados. Observando a manada de quase 200 cavalos selvagens seguindo atrás, Li Jion não conseguiu conter um sorriso. A jornada até Dorne fora mais proveitosa do que ele imaginara. Com aqueles cavalos, ele não precisava mais depender de carregamentos de Lige para formar sua patrulha de cavalaria. Guiando o rebanho para longe do prado tranquilo, Li Jion seguiu em frente. Logo após a partida, um cavalo selvagem solitário emergiu, desorientado, do labirinto de pedras. Perambulou pelo prado, aparentemente em busca de seus companheiros. Não os encontrando, aproximou-se do lago sedento pela provação.
Quando o cavalo abaixou a cabeça e começou a beber, as águas paradas se agitaram de repente. Uma figura enorme irrompeu do lago com as mandíbulas abertas e agarrou o cavalo em um instante, arrastando-o para baixo da superfície. Momentos depois, o lago retornou ao seu estado calmo, e o ambiente voltou à paz, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 97. Aliança de casamento. Toda a cidade de Godsgrace fervilhava de entusiasmo. No entanto, a fonte da comoção não era o torneio em andamento, mas sim a notícia de que Ligion, o renomado cavaleiro caçador de ursos da Campina, havia domesticado com sucesso 2 reis dos cavalos selvagens nas montanhas Godsgrace, e assumido o controle de todo o seu rebanho. O rebanho, com mais de 200 cavalos de guerra, era composto por cavalos de guerra excepcionais, com os 2 reis se destacando como espécimes particularmente magníficos. Até Vilas, conhecido por sua compostura, não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja da incrível fortuna de Ligion. Quanto ao povo de Dorne, a inveja era galopante. Em pouco tempo, grupos de lordes, nobres e plebeus dorneses se reuniram na entrada do acampamento de Ligion, exigindo a troca dos valiosos cavalos, especialmente os 2 reis dos cavalos selvagens. Diante da persistência e das exigências cada vez mais ousadas, Ligion tomou uma decisão calculada. Instruiu a Víbora Vermelha a anunciar que qualquer um que desejasse os reis dos cavalos selvagens ou a manada poderia conquistá-los, mas somente por meio de um duelo. O preço da participação? Uma exorbitante taxa de inscrição de 100 dragões dourados. Embora a taxa não fosse insignificante, o suficiente para garantir uma vida confortável para a maioria, era insignificante em comparação ao valor do rebanho, sem falar dos reis dos cavalos selvagens. Essas criaturas majestosas por si só valiam milhares, se não dezenas de milhares, de dragões dourados. Assim, o desafio era irresistível para muitos. Alguns nobres e senhores de Dorne, relutantes ou incapazes de lutar, contrataram cavaleiros e guerreiros para enfrentá-los. Eles conheciam a reputação temível de Ligion, e muitos tinham ouvido histórias de sua vitória sobre a Víbora Vermelha. Ainda assim, eles se apegavam à esperança de que a sorte pudesse favorecê-los. Como era de se esperar, os resultados foram desiguais. Ligion, com sua habilidade e experiência superiores, despachava todos os desafiantes com facilidade. Muitas vezes ele nem se dava ao trabalho de sacar a espada, confiando nos punhos para encerrar os duelos rapidamente. Nas raras ocasiões em que desembainhava uma arma, era apenas uma meia espada de lâmina larga, não as lâminas lendárias pelas quais era conhecido, nem as técnicas de empunhadura dupla do pacificador ou a temível esgrima do cavaleiro banido. Inicialmente, alguns indivíduos empreendedores tentaram capitalizar os duelos, criando casas de jogos de azar, na expectativa de lucrar. O otimismo durou pouco. Depois de apenas 1 ou 2 partidas, ficou claro que apostar contra Ligion era inútil, e os administradores das casas de jogos sofreram pesadas perdas. Logo, ninguém mais ousou organizar apostas nos duelos. Alguns nobres que haviam sofrido perdas financeiras com as casas de jogo tentaram quitar suas dívidas. No entanto, logo descobriram que a maioria das apostas feitas não era de pessoas comuns, elas eram garantidas pela própria Víbora Vermelha. Deixar de pagar as dívidas que lhe eram devidas estava fora de cogitação. O que muitos não perceberam, no entanto, foi que o verdadeiro financiador por trás das façanhas de jogo de Víbora Vermelha era ninguém menos que Vilas. Víbora Vermelha, notório por seu estilo de vida extravagante, frequentemente carecia de recursos líquidos e precisava resgatar dinheiro de seu feudo, um processo lento demais para acompanhar o ritmo dos duelos e jogos de azar. Assim, ele recorreu a Vilas para obter um empréstimo, evitando cuidadosamente recorrer a outros nobres dorneses para manter seu envolvimento discreto. Vilas, sempre estrategista, prontamente lhe emprestou os fundos. Para Vilas, esta era uma oportunidade de alavancar a situação do jogo para obter vantagens políticas, usando os lucros para subornar nobres dorneses e garantir seu favor. Os dois concordaram com um acordo de participação nos lucros após o evento. Apesar do planejamento, os resultados superaram em muito as expectativas. Após apenas 2 duelos, seu capital havia crescido quase 30%, um retorno impressionante em tão pouco tempo. No entanto, esse ganho permaneceu na forma de dívidas de jogo e não em dinheiro. Viper Vermelho, percebendo outra oportunidade, propôs comprar a parte das dívidas de Vilas imediatamente, permitindo-lhe cobrar diretamente dos nobres e senhores endividados. Vilas, por sua vez, poderia partir com o dinheiro que já havia recuperado, embora Viper Vermelho recebesse uma comissão por seus esforços. As negociações sobre a divisão dos lucros levaram a um animado debate dentro da tenda, enquanto os 2 homens discutiam sobre alguns dragões dourados, fazendo referência a precedentes obscuros e se envolvendo em brincadeiras espirituosas. A visão dessas 2 figuras influentes da Campina e do Jardim de Cima discutindo sobre uma quantia tão pequena era divertida e reveladora de suas naturezas competitivas. Já que eu lhe dei tanto dinheiro, você não deveria dividir um pouco comigo? Brincou Ligion ao retornar ao acampamento, tendo saído vitorioso mais uma vez em um duelo. Seu comentário cortante foi dirigido a Víbora Vermelha e Vilas, que ainda estavam absortos calculando o valor de suas apostas recentes. Com uma sobrancelha arqueada, Ligion observou a falta de reação deles.
Vilas e Red Viper olharam para Legion simultaneamente, mas não responderam. Em vez disso, ignoraram completamente o comentário e continuaram um animado debate, como se nada tivesse sido dito. Apesar de suas personalidades diferentes e de se conhecerem há apenas 10 dias, Vilas e Víbora Vermelha desenvolveram uma camaradagem surpreendente. Suas conversas fluíam com a facilidade de velhos amigos que compartilhavam anos de memórias, um vínculo tão inesperadamente forte que quase levou a amante de Víbora Vermelha, Elaria Sand, a interpretar mal a natureza do relacionamento deles. À medida que o torneio se aproximava do fim, a competição de justas provou ser muito mais emocionante do que o previsto. A partida final viu Garth e Red Viper se enfrentarem em uma disputa extenuante de habilidade e resistência. Eles se enfrentaram ao longo de 7 rounds intensos, destruindo 3 lanças no processo. No final, as forças de Garth se esgotaram, incapaz de resistir ao golpe decisivo de Víbora Vermelha. A lança acertou em cheio, derrubando-o e garantindo a vitória para a Víbora Vermelha. Como nova campeã, Víbora Vermelha dedicou a coroa de flores a Elaria Sand, que a aceitou com elegância. Embora o torneio tivesse terminado, a batalha pelo título de Rei dos Cavalos Selvagens estava longe de terminar. Legion enfrentou uma série de desafios implacáveis, instigados por nobres lordes que buscavam reivindicar o título para si, ou por aqueles que genuinamente desejavam manter o Rei dos Cavalos Selvagens em Dorne. Os desafiantes empregaram todas as estratégias possíveis, chegando até mesmo a recorrer a uma guerra de atrito para esgotar as forças de Legion. Só no terceiro dia, depois de Legion ter passado a maior parte dele derrotando mais de 100 cavaleiros de Dorne em duelos sucessivos, os desafiantes finalmente cessaram. A essa altura, era inegável para todos que Legion havia conquistado o título. Sua força e habilidade eram incomparáveis, e o povo de Dorne o reconheceu unanimemente como legítimo mestre do Rei dos Cavalos Selvagens. Através desses duelos extenuantes, Legion não só consolidou sua reputação como também acumulou uma fortuna considerável. Mais de 30.000 dragões dourados enchiam diversos baús enormes, um testemunho das apostas e recompensas de suas vitórias. Essa riqueza, somada aos seus feitos notáveis, tornou-o imensamente popular em Dorne. Apesar de ser um cavaleiro da Campina, o povo dornês não hesitou em honrar sua força e bravura. Enquanto isso, Vilas capitalizou a crescente fama de Legion. Acompanhado pela Víbora Vermelha, aproveitou a oportunidade para dialogar com quase todos os lordes e dignitários de Dorne reunidos perto de Godsgrace. Seja pela persuasão de Vilas, pela natureza convincente do acordo de paz que propôs, pelo apoio da Víbora Vermelha ou pelo espanto inspirado pelas vitórias de Legion, as negociações progrediram sem problemas. Ao final do terceiro dia, mais de 1/3 dos lordes dorneses já haviam concordado com os termos do acordo de paz. O príncipe Doran, observando os acontecimentos dos jardins aquáticos, não ficou parado. Assim que o número de apoiadores atingiu um limite significativo, ele enviou um corvo a Godsgrace com uma carta para Vilas. Na carta, o príncipe Doran expressou sua disposição de colaborar com Vilas na implementação do acordo de paz. Ele falou em acabar com a animosidade secular entre Dorne e a Campina, mas enfatizou que a paz não poderia se basear em meras palavras. Ela exigia fundamentos tangíveis. Uma aliança por meio do casamento era o melhor caminho a seguir. Ao receber a carta, Vilas convocou uma reunião com Legion e seu conselheiro mestre para discutir seu conteúdo. Legion, sempre direto, sorriu e comentou: "Então o príncipe Doran quer que você se case com a princesa Arianne Martell e que o príncipe Quentyn se case com a senhora Margaery. Que excelente notícia! Ouvi dizer que a princesa Arianne é incrivelmente linda. Sua jornada para Dorne não trouxe apenas paz. Você também está retornando com uma princesa dornesa. O senhor e a senhora de Jardim de Cima, sem número dúvida, ficarão encantados. Os historiadores da cidadela podem até registrar seu nome para isso. O título pode ser... Sor Legion, por favor, não brinque", interrompeu Vilas com uma expressão cansada. Ele suspirou profundamente e se virou para o grupo. "O que vocês acham que devemos fazer?" A sala ficou em silêncio por um momento antes que o mestre, que acompanhará Vilas até Dorne, se aproximasse. Sor Legion não está errado. Este é realmente um desenvolvimento favorável. Acredito que você deva aceitar a proposta do príncipe Doran. Outra voz se intrometeu. Era Ormond Bouver, membro da comitiva de Vilas. "Concordo. Você deveria marcar rapidamente uma data para o seu casamento com a princesa Arianne. Quanto ao casamento de Lady Margaery com o príncipe Quentyn, isso pode ser arranjado assim que retornarmos a Jardim de Cima." Ormond, primo de Jon, foi enviado a Jardim de Cima pelo atual Lorde da Coroa Negra, Jon Bouver, depois que Jon decidiu secretamente seguir Legion. Ormond se ofereceu voluntariamente para se juntar a Vilas nessa jornada até Dorne. As relações entre Ormond e Jon estavam notavelmente tensas. Apesar de viajarem juntos por tanto tempo, mal trocavam palavras. Mesmo agora, sentados na mesma tenda, a tensão entre eles era palpável. Tanto o conselheiro do mestre quanto o assistente de Ormond ecoaram esses sentimentos, enfatizando que os termos do príncipe Doran eram sinceros e vantajosos. A princesa Arianne e o príncipe Quentyn eram herdeiros de Lança Solar, o que significava que uma união uniria as linhagens de Jardim de Cima e Lança Solar. Essa aliança proporcionaria uma base sólida para a paz e aliviaria significativamente as tensões entre a Campina e Dorne. Mesmo que o acordo de paz enfrentasse obstáculos no futuro, tal vínculo garantiria que os conflitos entre as duas regiões diminuíssem consideravelmente.
Acho melhor você considerar isso com cuidado, disse Legion, seu tom mudando de brincalhão para sério ao se dirigir a Vilas, enquanto a multidão murmurava em concordância. Assinar um tratado de paz com Dorne é uma coisa, mas unir a Casa Tyrell à Casa Martell por meio de casamento é outra completamente diferente. Você precisa deliberar sobre isso com cuidado, Lord Vilas. Não se precipite em uma decisão. Volte e consulte os lords antes de tomar qualquer atitude. O nobre, ainda irritado com a punição recente, interrompeu com um sorriso irônico. Sor Legion, como sua postura muda tão rápido como um camaleão mudando de cor. Legion ignorou a provocação, mantendo o olhar fixo em Vilas. Vilas, visivelmente afetado pelas palavras de Legion, refletiu por um momento antes de falar. Mestre, redija uma resposta ao príncipe Doran. Diga a ele que não posso decidir sobre a questão do casamento sozinho e devo retornar a Jardim de Cima para consultar meus pais. Além disso, mencione que admiro a princesa Ariane há muito tempo e desejo convidá-la a visitar Jardim de Cima. Sim, meu senhor, respondeu o mestre, registrando diligentemente as palavras de Vilas. Após sinalizar para que a multidão se dispersasse, Vilas gesticulou para que Legion permanecesse. Assim que a tenda se esvaziou, Vilas se virou para ele com um tom de incerteza. Sor Legion, não entendi completamente suas observações anteriores. Por que uma aliança matrimonial entre a Casa Tyrell e a Casa Martell é uma questão tão grave? Lord Vilas respondeu Legion, encontrando seu olhar, o senhor já tem uma vaga ideia da resposta. Por que me pergunta? Vendo que Vilas ainda esperava uma explicação, Legion suspirou e continuou. A Campina é a terra mais fértil de Westeros, abundante em riqueza, alimento e recursos. É uma terra de cavaleiros, renomada por seus guerreiros habilidosos. Dorne, por outro lado, é moldada por seu deserto árido, que transformou seu povo em guerreiros resilientes e formidáveis. Seus guerreiros conquistaram fama ao longo da história, desafiando até mesmo a Aegon, o Conquistador. Sua fraqueza reside em suas terras áridas e na falta de suprimentos. Se os senhores da Campina e de Dorne se unissem por casamento, sua força combinada poderia torná-los invencíveis. Tal aliança poderia alterar o equilíbrio de poder, e o Trono de Ferro, juntamente com os outros reinos, haveria como uma ameaça. Sor Legion, o senhor tem razão. De fato, existem riscos, reconheceu Vilas com um tom sério. Mas já considerou que suas preocupações se baseiam na suposição de que ainda não somos fortes o suficiente? Se fossemos poderosos o suficiente para que ninguém ousasse agir contra nós, e um inimigo mais formidável e rebelde já estivesse ocupando sua atenção, ainda teríamos motivos para nos preocupar tanto? Enquanto falava, um lampejo de ambição iluminou os olhos de Vilas, um lado dele que Legion nunca vira antes. Até então, Legion considerara Vilas calmo e desinteressado na busca pelo poder, mas agora percebia que havia subestimado o jovem lord. Percebendo o silêncio de Legion, Vilas entregou-lhe uma carta que receberá recentemente de Vila Velha. Talvez isso ajude a esclarecer as coisas. Legion pegou a carta e começou a ler. Enquanto absorvia o conteúdo, uma expressão contemplativa tomou conta de seu rosto. A carta, entregue por um mensageiro especial de Lord Leighton, detalhava informações sobre as Ilhas de Ferro. Embora a preocupação inicial fosse um ataque à Vila Velha, o relatório revelou notícias inesperadas. Os Homens de Ferro estavam reunindo forças em preparação para uma rebelião. Para alguns, tais alegações poderiam parecer duvidosas, afinal, a força dos Homens de Ferro empalidecia em comparação com o Trono de Ferro. Só um tolo se rebelaria contra probabilidades tão avassaladoras. Mas Legion sabia que não. Balon Greyjoy já havia se declarado rei, e os Homens de Ferro haviam lançado ataques contra as terras ocidentais. Compreendendo a intenção de Vilas, Legion disse: você planeja usar a rebelião dos Homens de Ferro para desviar a atenção do Trono de Ferro. Enquanto eles estão preocupados em reprimir a revolta, a Casa Tyrell e a Casa Martell podem solidificar sua aliança matrimonial. Quando a rebelião for reprimida, a união será irreversível e as duas casas terão unido suas forças. O Trono de Ferro não teria escolha a não ser aceitá-la. Vilas assentiu levemente, sorrindo. Legion, é uma sorte que a Casa Tyrell tenha um cavaleiro como você. Legion, no entanto, manteve um tom sério. É uma estratégia inteligente, mas você já considerou o que poderia acontecer se, após esmagar a rebelião, o Trono de Ferro, encorajado pela vitória, unisse os outros reinos e marchasse para o sul para confrontar a Campina? Não vão, respondeu Vilas com uma certeza inabalável. No entanto, não deu nenhuma explicação para sua confiança. Legion não insistiu no assunto, preferindo encerrar a discussão. Posso dar conselhos, mas a decisão final cabe a você e seu pai. De fato, concordou Vilas. Ainda assim, para garantir o sucesso do plano, preciso da sua ajuda. Eu? Perguntou Legion, assustado. Sem dúvida, Lord Vilas. Embora confiante em suas habilidades, Legion duvidava que tivesse influência suficiente para moldar o destino de Westeros. Vilas balançou a cabeça, com uma expressão resoluta. Não, Legion. Não estou brincando. Capítulo 98. O futuro alterado. Depois de sair da tenda de Vilas, a expressão de Legion era um tanto sombria, e ele parecia imerso em pensamentos. Jon percebeu isso e ficou perplexo. Ele se perguntou o que Vilas e Legion teriam discutido na tenda. Legion não deu nenhuma explicação a Jon, apenas o instruindo a arrumar seus pertences. Vilas deveria partir para Jardim de Cima nos próximos 2 dias. Em vez de retornar imediatamente à sua tenda, Legion dirigiu-se a um estábulo temporário montado para ele em Gosgrace.
Lá, ele verificou os 2 reis dos cavalos selvagens e a manada de cavalos selvagens, passando algum tempo com Glory, que os guardava. O cuidado do rebanho foi confiado a Russell, que optara por não envolver ninguém da Campina ou de Dorne. Em vez disso, contratara órfãos do Rio Sangue Verde. Embora a decisão parecesse egoísta, Legion não se preocupou com ela, contanto que o rebanho estivesse bem cuidado. Ele também observou que Russell parecia ter uma ligação especial com esses órfãos, indicando que talvez pretendesse levá-los consigo quando partisse. Muitos dorneses se reuniram perto dos estábulos para avistar o rei dos cavalos selvagens. Ao verem Legion, curvaram-se respeitosamente. Entre eles, estavam cavaleiros e guerreiros que Legion havia superado em conflitos recentes. Apesar das derrotas, eles o tinham em alta conta. Alguns pareciam ansiosos para seguir Legion, mas eram limitados por seu status e outros fatores. Depois de passar um tempo nos estábulos, Legion seguiu em direção à sua tenda no acampamento da Campina. No entanto, Víbora Vermelha o interceptou no meio do caminho e sugeriu que conversassem em particular. Os 2 caminharam pelas margens do rio Sangue Verde, conversando como velhos amigos. Depois de todo esse tempo eu não agradeci por cuidar de Nymeria, começou Red Viper, seu tom casual, mas direto. Legion respondeu indiferentemente, era meu dever. Víbora Vermelha continuou, o feudo que possuo agora pertencia originalmente ao tio Levin. Se ela voltar. Antes que ele pudesse terminar, Legion o interrompeu. Príncipe Oberyn, você já deveria saber o que Nymeria quer. A expressão da Víbora Vermelha ficou séria. Se você realmente se importa com Nymeria, deveria persuadi-la a retornar a Dorne para reivindicar sua herança, em vez de deixá-la ficar onde está. O tom de Legion ficou mais áspero quando ele o interrompeu novamente. Príncipe, se esta conversa é sobre Nymeria, então não vejo sentido em continuar. Víbora Vermelha franziu a testa, fazendo uma breve pausa antes de mudar de assunto. O que você acha do casamento entre a Casa Martell e a Casa Tyrell? Legion permaneceu calmo. Príncipe Oberyn, o senhor superestima a minha importância. Sou apenas um dos muitos cavaleiros a serviço da Casa Tyrell. Questões como esta estão muito além da minha autoridade. O senhor deveria falar com Mestre Beck, conselheiro de Lord Vilas. Você subestima sua posição na Casa Tyrell, disse Víbora Vermelha, observando Legion atentamente. Após um momento acrescentou, desta vez viajarei para Jardim de Cima com Arianne. A expressão de Legion permaneceu serena, mas por dentro não se surpreendeu. As ações anteriores de Vilas indicavam a ânsia de Dorne em solidificar uma aliança com a Campina. Você está viajando conosco? Perguntou Legion. Sim, assentiu Víbora Vermelha. Mas pegaremos a rota terrestre através do Passo do Príncipe, não pela água. Legion compreendeu imediatamente a intenção por trás dessa ação. Lança Solar parecia determinada a demonstrar sua posição sobre o tratado aos senhores das Montanhas Vermelhas em Dorne. Também serviu como um sinal para os senhores das Terras da Tempestade nas fronteiras dornesas que se opunham ao tratado. Você está realmente planejando aliar a Casa Martell com a Casa Tyrell? Perguntou Legion, sério. Se Lança Solar realmente pretendia formar uma aliança com o Jardim de Cima, pensou Legion. Isso deveria ser feito discretamente e tornado público somente após a finalização dos termos. Uma procissão pela passagem do príncipe alertaria Porto Real sobre a aliança, provocando interferências que poderiam comprometer o acordo. Víbora Vermelha retrucou em tom áspero, ecoando as palavras anteriores de Legion. Você é apenas um cavaleiro da Casa Tyrell. Isso não é algo que você tenha o direito de questionar. Legion parou de andar e olhou para Red Viper com uma expressão séria, sem dizer nada. Sem mais comentários, Red Viper se virou e foi embora. Enquanto Legion o observava partir, sua mente girava com perguntas sem resposta. Ele não conseguia entender por que Red Viper havia escolhido compartilhar tais detalhes com ele, deixando-o apenas com incerteza. No entanto, embora não tivesse total certeza das intenções da Víbora Vermelha, ele conseguia discernir, a partir de certos detalhes que a Víbora Vermelha havia revelado deliberadamente, que a posição de Lança Solar em relação a essa aliança matrimonial não era tão séria quanto Vilas presumira. Pelo contrário, parecia mais que Lança Solar estava aproveitando a oportunidade de uma aliança matrimonial com a Campina para testar as águas com o Trono de Ferro. Se o Trono de Ferro interviesse para bloquear a união, Lança Solar poderia usar isso como pretexto para recalibrar o relacionamento entre a Campina e o Trono de Ferro. Se nenhuma intervenção ocorresse, o casamento poderia prosseguir, vinculando efetivamente a Campina aos planos de Dorne. Comparado à abordagem aparentemente estratégica e distante de Sunspear, Vilas parecia levar o casamento muito mais a sério. Ele chegou a considerar os possíveis desafios que poderiam surgir antes e depois da união, juntamente com suas respectivas soluções. Não muito tempo atrás, Vilas deixou claro para Legion que assim que Derrit e Sunspear solidificassem formalmente sua aliança, ele expandiria os recursos de Legion e aumentaria o investimento em Tumbleton, transformando-a em uma formidável fortaleza militar capaz de servir como um baluarte fundamental contra as forças do norte. Para Legion, isso era tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, se os planos de Vilas se concretizassem, certamente atrapalhariam as estratégias originais de Legion. Por outro, a atenção redobrada da Casa Tyrell elevaria significativamente a posição de Legion, concedendo-lhe maior influência e assegurando o crescimento de Tumbleton sob o patrocínio direto de Jardim de Cima. Será que o futuro mudou por causa das minhas ações? Legion se perguntou em silêncio. Segundo Legion, Vilas Tyrell nunca se aliou à princesa Arianne Martell.
Em vez disso, Vila sofreu um ferimento debilitante durante um torneio em Godsgrace, que o deixou aleijado. A incapacidade do herdeiro de Jardim de Cima para se tornar um aleijado foi um duro golpe para a Casa Tyrell. A animosidade entre a Casa Tyrell e a Casa Martell só se aprofundou nos anos seguintes, com conflitos persistindo por mais de uma década. A ideia de uma aliança era inconcebível. Mas agora, o curso dos acontecimentos havia mudado. Embora a atitude de Lança Solar levantasse preocupações, a probabilidade de um casamento bem-sucedido entre Jardim de Cima e Lança Solar parecia alta, supondo que nenhuma força externa interferisse. Tal aliança consolidaria a união entre a Campina e Dorne, alterando fundamentalmente o cenário político de Westeros de maneiras que divergiam drasticamente da compreensão anterior de Lygion. Perder a vantagem da presciência me ajudará ou me prejudicará? Ponderou Lygion com a inquietação o consumindo. Enquanto Lygion lidava com a situação cada vez mais complexa, um grasnido repentino perfurou o ar. O canto de um corvo era uma raridade em Godsgrace. Embora o castelo abrigasse corvos mensageiros, eles eram mantidos em gaiolas e raramente tinham permissão para vagar livremente. Ao ouvir o som, os pensamentos de Lygion imediatamente se voltaram para alguém, e ele voltou seu olhar para a fonte do barulho. Empoleirados no galho de um represeiro não muito longe, estavam 7 ou 8 corvos. Seus olhos vermelho-sangue como rubis brilhavam de forma anormal, e Lygion notou uma tênue névoa negra de magia irradiando deles. Essa névoa parecia se condensar em suas testas, criando a impressão sinistra de um terceiro olho. Lygion agora tinha certeza. O corvo de 3 olhos o observava, usando suas habilidades de vidente verde através do represeiro. O que ele não conseguia determinar era se aquele corvo de 3 olhos pertencia ao presente, ao passado ou ao futuro, ou se o próprio Bran Stark estava envolvido. Não havia dúvida de que as mudanças em torno do casamento entre a Casa Tyrell e a Casa Martell, juntamente com a fuga de Vilas Tyrell, teriam repercussões significativas para o futuro. A magnitude desses eventos deve ter chamado a atenção do Corvo de 3 olhos, obrigando-o a investigar. Apesar da natureza surreal e sinistra da visão, Lygion não demonstrou nenhuma reação externa. Não demonstrou surpresa com a aparição do Corvo de 3 olhos nem revelou qualquer conhecimento de sua existência. Limitou-se a observar os corvos brevemente antes de se virar. Depois que Lygion partiu, os corvos grasnaram algumas vezes antes de voarem para longe, deixando a área tranquila novamente. Devido à mudança inesperada na rota de volta a Jardim de Cima, o grupo da Campina não retornou à Lança Solar. Em vez disso, cruzaram a ponte de Godsgrace, atravessaram o rio Sangue Verde e seguiram para o sul, em direção à Costa Salgada, sede da Casa Gargallen, onde aguardaram a chegada da delegação de Lança Solar de barco. A Casa Gargallen era conhecida por ser uma aliada fiel da Casa Martell. O príncipe Doran serviu como escudeiro do antigo Lord Gargallen em sua juventude, passando vários anos de formação em Salt Shore. O atual Lord Tremon Gargallen compartilhava um laço fraternal com a Víbora Vermelha. Naturalmente, o grupo da Campina recebeu a mais refinada hospitalidade ao chegar. Durante sua estadia, a Víbora Vermelha enviou corvos para notificar os senhores dos territórios de Dorne pelos quais passariam a caminho de Jardim de Cima, especialmente aqueles próximos às Montanhas Vermelhas. Vilas, da mesma forma, estava ocupado enviando suas próprias mensagens. Ele informou Jardim de Cima sobre o progresso deles e contatou os senhores dos territórios pelos quais passariam, tanto na Campina quanto nas Terras da Tempestade. Um ponto crítico em sua jornada foi Canto Noturno nas Terras da Tempestade, uma parada necessária para acessar a passagem do príncipe. Vilas demonstrou sua sinceridade escrevendo uma carta pessoal ao Lord Brian Caron de Canto Noturno, que ele garantiu que fosse entregue por um cavaleiro. Após alguns dias de espera em Salt Shore, o contingente de Lança Solar finalmente chegou. Para garantir a segurança da Víbora Vermelha e da princesa Arianne, o príncipe Doran havia enviado mais de 2.000 cavaleiros e guerreiros de Lança Solar, uma força não menor que a escolta do próprio Vilas. Além disso, como príncipe de Dorne, Doran emitiu uma ordem formal de viagem concedendo às tropas de Vilas passagem legal por Dorne. Vilas mandou carregar todos os bens que havia adquirido em Dorne nos navios que transportavam os soldados. Essas embarcações, incluindo navios da Guilda Mercante Tyrell, navios de guerra de Vila Velha e Árvore, e o navio de Lygion, Glória, foram enviados de volta a Vila Velha sob escolta. Inicialmente, Lygion planejara enviar o Rei dos Cavalos Selvagens e sua manada para a Vila Velha de navio e de lá, alguém os transportaria para Jardim de Cima. No entanto, os 2 reis dos cavalos selvagens eram extremamente apegados a ele. Quando separados, tornavam-se irritáveis e indisciplinados. Enquanto estavam em Godsgrace, eles se libertaram repetidamente de suas baías e lideraram a manada em ataques violentos pelas aldeias próximas até que Lygion chegou para acalmá-los. No final, Lygion decidiu levar o Rei dos Cavalos Selvagens e sua manada consigo. Durante a entrega de pessoal e suprimentos, a princesa Arianne, liderada pela Víbora Vermelha, encontrou-se com Vilas pela primeira vez para iniciar a aliança matrimonial. Quando Vilas conheceu o príncipe Doran nos Jardins Aquáticos, Arianne não estava presente, pois estava hospedada com seus companheiros de brincadeira no castelo do príncipe Levin. Arianne tinha uma ligação especial com o príncipe Levin, mais próxima do que o vínculo com seu pai, o príncipe Doran. Ela passara grande parte da infância no castelo do príncipe Levin, que acreditava que se tornaria seu após a morte dele.
No entanto, o príncipe Doran confiara o castelo à Víbora Vermelha, que o passará para a verdadeira herdeira de Levin, Nymeria Footri. Arianne se ressentia de ser usada pelo príncipe Doran como instrumento para a aliança com Jardim de Cima. Ela se via como a legítima herdeira de Dorne e sua futura rainha, e a perspectiva de se casar com Jardim de Cima e se tornar esposa de alguém a ofendia profundamente. Seu acordo com o casamento era em grande parte uma fachada, com planos de sabotar a aliança durante a viagem. Ela também pretendia visitar Tumbleton para confrontar Nymeria Footri, curiosa sobre o que lhe dava o direito de reivindicar o castelo que Arianne acreditava ser seu. Mas os planos de Arianne mudaram inesperadamente quando conheceu Vilas Tyrell. Ela se sentiu imediatamente atraída pelo jovem bonito e culto, amor à primeira vista. O comentário bêbado da Víbora Vermelha de que Vilas se parecia com o príncipe Levin provavelmente contribuiu para sua atração, semelhança que também explicava a rápida camaradagem da Víbora Vermelha com Vilas. Vilas, por sua vez, também se encantou com Arianne. Sua beleza marcante e sua natureza vibrante e ousada contrastavam fortemente com o comportamento reservado das nobres damas de Derrite, deixando uma profunda impressão nele. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Quando partiram de Salt Shore e chegaram ao Castelo White, já cavalgavam juntos em um único cavalo. A crescente afeição deles tornou-se evidente para todos, com muitos vislumbres deles compartilhando momentos íntimos, incluindo beijos roubados. Tanto o povo de Derrite quanto de Dorne começaram a sentir que a aliança matrimonial entre Jardim de Cima e Lança Solar estava praticamente garantida. Até a Víbora Vermelha pareceu se entusiasmar com a ideia da união, como se ela tivesse se tornado mais do que apenas um teste para o Trono de Ferro. Mesmo assim, Lygeon permaneceu cético. Estava convencido de que a aliança matrimonial fracassaria. Suas suspeitas eram alimentadas pela presença constante de corvos circulando o grupo, um sinal sinistro de que alguém estava determinado a impedir o sucesso da aliança. Capítulo 99. Agindo por impulso. As tropas de Dorne e Yrite marcharam de forma ordenada, passando pelo Castelo White, Elhote e Skyreche antes de entrar oficialmente na Passagem do Príncipe. Embora o Passo do Príncipe seja um cânion, as montanhas de ambos os lados são distantes, criando uma extensão excepcionalmente ampla em seu fundo. O espaço era suficiente não apenas para milhares, mas também para dezenas de milhares de pessoas e cavalos passarem simultaneamente com facilidade. Como principal rota comercial terrestre em Dorne, essa curva do rio havia sido suavizada ao longo do tempo por inúmeras caravanas que viajavam de norte a sul, tornando a rota significativamente mais acessível. Essa trilha bem conservada facilitou o progresso de Vilas e do grupo da Víbora Vermelha. No entanto, a rota comercial também atraía bandidos. Alguns eram foras da lei locais, enquanto outros eram nobres e lordes disfarçados de bandidos para roubar caravanas. No entanto, a caravana que viajava para o norte, em direção a Campina, teve a sorte a seu favor. Ao se unirem a Vilas e às forças da Víbora Vermelha, eles se aproveitaram da presença intimidadora de quase 10.000 pessoas. Navegando em segurança pelo trecho mais perigoso da Passagem do Príncipe e chegando ao território de Canto Noturno, nas Terras da Tempestade. Apesar da comunicação prévia de Vilas à casa Caron de Nigetson sobre sua passagem, a visão de uma comitiva de quase 10.000 homens se aproximando, carregando estandartes de Dorne, alarmou os lordes do castelo. Acreditando tratar-se de uma invasão de Dorne, fecharam os portões e se prepararam para enviar corvos urgentemente ao Trono de Ferro. Somente a chegada oportuna do enviado de Vilas impediu que a situação se agravasse ainda mais. Para evitar mais mal-entendidos, Vilas prontamente liderou suas forças para fora do território de Canto Noturno naquela mesma noite, entrando oficialmente na Campina. O grupo continuou ao longo da borda das Montanhas Vermelhas, avançando em direção a Jardim de Cima, onde um grupo de boas-vindas os aguardava. Poucos dias depois, perto dos limites das terras da Casa Peak em Starpeak, eles se juntaram à comitiva de recepção. Após vários dias de viagem, o grupo chegou em segurança a Jardim de Cima. Ao retornar, Lygeon procurou Garth Tyrell, o intendente de Jardim de Cima, para renunciar ao seu posto de capitão dos homens de armas. Retirou-se para uma mansão nos arredores da cidade, de onde se preparou para partir com seus homens reunidos pela Estrada da Rosa para Tumbleton no dia seguinte. Sua jornada a Dorne fora frutífera. Ele não apenas havia assegurado o rei dos cavalos selvagens e sua manada, como também havia adquirido dragões dourados e recrutado indivíduos habilidosos como Malora e Gotover. Entre seus novos recrutas estavam cavaleiros que haviam lutado em Dorne e guerreiros de Essos que buscavam serviço sob suas ordens. Embora em número reduzido, suas habilidades excepcionais os tornavam líderes ideais para suas patrulhas de cavalaria. Enquanto Lygeon fazia as malas, Vilas chegou inesperadamente à mansão, acompanhado por Arianne Marté e seu companheiro. Aconteceu alguma coisa, Lord Vilas? Perguntou Lygeon, olhando para o grupo. Arianne, diga você mesma a ele, respondeu Vilas, afastando-se para deixar a princesa falar. A princesa Arianne, sem preâmbulos, disse: ouvi dizer que você vai para Tumbleton amanhã. Gostaria de acompanhá-la e dar uma olhada. Embora Lygeon tivesse permanecido próximo de Vilas durante toda a jornada de Dorne a Jardim de Cima, ele e Arianne nunca se falaram. Sua companheira Tiene Sand, uma das serpentes de areia e filha bastarda da Víbora Vermelha, havia conversado com ele algumas vezes, mas passava a maior parte do tempo com Malora, aprendendo avidamente sobre venenos.
Compreendendo a verdadeira intenção de Ariane, Ligion respondeu sem rodeios. Nymeria não tem interesse no legado do príncipe Levin. Se tivesse, já teria acompanhado o príncipe Oberyn a Dorne meses atrás. Não há necessidade de você procurá-la. Ariane, pequena e precisando inclinar a cabeça para encontrar o olhar de Ligion, respondeu com firmeza. Eu só quero conhecer meu primo. Só isso. Ligion olhou para ela e disse. E de que adiantaria isso? Você teria que inclinar a cabeça para trás desse jeito para falar com ela? Ela é muito mais alta do que eu. O rosto de Ariane escureceu de raiva. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu da mansão, com Tiene e os outros a seguindo. Vilas prontamente instruiu seus guardas a seguirem Ariane discretamente para garantir sua segurança. Permanecendo para trás, ele gesticulou para que Ligion o acompanhasse em uma caminhada. Juntos, aventuraram-se pelas terras agrícolas ao redor da mansão, caminhando pelas trilhas estreitas que serpenteavam pelos campos. Você não deveria zombar da altura de uma dama tão cruelmente, Vilas repreendeu Ligion de repente. Ligion voltou o olhar para Vilas. Parece que você tem uma grande afinidade com a princesa Ariane. Ela é uma mulher muito especial, admitiu Vilas com um sorriso fugaz no rosto, antes de dar lugar a uma expressão preocupada. Com um suspiro, acrescentou, mas infelizmente talvez eu não consiga me casar com ela. Ligion franziu a testa. Algo deu errado? Vilas deu um sorriso amargo. Fui repreendido, não só pelo meu pai e pela minha mãe, mas até pela minha avó. Todos disseram que eu estava sendo muito precipitado. Ele fez uma pausa, olhando pensativamente para Ligion. E você? Acha que fui precipitado em concordar com a proposta do príncipe Doran de formar uma aliança com a Casa Martell? Sor Ligion considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Acredito que quando sua família o chamou de imprudente, eles não se referiam à sua decisão de concordar com o pedido de casamento em si. Em vez disso, se referiam à sua decisão de permitir que o príncipe Oberyn e a princesa Ariane retornassem com você para Jardim de Cima. Ao fazer isso, você deixou seu pai com apenas duas opções: concordar com a aliança e unir a Campina e Dorne, ou recusar e arriscar-se a agravar ainda mais as relações entre as duas regiões. Vilas permaneceu em silêncio por um momento antes de falar calmamente. Se eu dissesse que considerei essas consequências de antemão, você acreditaria? Ligion ficou momentaneamente atordoado com os pensamentos a mil. Se ele previu esse resultado, alguém tão sábio quanto Vilas não teria tomado tal decisão levianamente, a menos que... A compreensão o atingiu, e ele olhou para Vilas surpreso. Lord Vilas, é verdade que sua viagem a Dorne não foi apenas para garantir uma aliança, mas também para melhorar as relações e negociar a paz? Vilas não respondeu diretamente à pergunta. Em vez disso, deu um sorriso fraco. Sor Ligion, você não deve se limitar a ser apenas um cavaleiro. Ele então mudou de assunto, acrescentando. Você sabia que a nobreza da Campina é a mais antiga de toda Westeros? A linhagem de qualquer grande senhor aqui remonta a milhares de anos. Muitos dos mitos e lendas dos Sete Reinos se originam de nossos ancestrais. Até mesmo a civilização e a religião que se espalharam pelos Sete Reinos começaram aqui na Campina. Por isso, o senhor da Campina deve ser o senhor mais respeitado e honrado de todo o reino. Enquanto Vilas falava, Ligion podia sentir a raiva fervendo por trás de suas palavras. No entanto, meu pai, senhor de Jardim de Cima, protetor do Sul e comandante supremo da Campina, tem sido tratado como um tolo em Porto Real há mais de um ano. Quem Robert Baratheon pensa que é para humilhar nossa casa dessa maneira? A casa dele existe há pouco mais de 300 anos. Comparada a eles, até a casa Frei das Terras Fluviais tem mais história. E ainda assim, ele ousa tratar meu pai como se ele não fosse nada. A raiva de Vilas explodiu sem controle, seus olhos revelando sua amargura em relação ao atual rei no Trono de Ferro. Ligion não esperava que Vilas ficasse tão enfurecido com o tratamento dado a Lord Mace Tyrell em Porto Real. Mas pensando bem, não foi surpresa. A devoção de Vilas à família era notória, e seu profundo senso de lealdade era profundo. Olhando para os guardas pessoais de Vilas que o seguiam, Ligion sentiu uma onda de preocupação. Se a notícia desse descontrole se espalhasse, poderia prejudicar irreparavelmente as relações entre a Campina e o Trono de Ferro. Como se sentisse os pensamentos de Ligion, Vilas recuperou a compostura e disse, não se preocupe. Estes são homens em quem confio, assim como você, Sor Ligion. Ligion suspirou, perturbado pelo peso daquela confiança. Se realmente confia em mim, Lord Vilas, pode me dizer o verdadeiro propósito por trás de tudo isso? É guerra, ou outra coisa? Guerra? Vilas riu baixinho, balançando a cabeça. Por que você acha que eu quero guerra? Na verdade, não há nenhum grande mistério nisso. Eu só quero que o Trono de Ferro se sinta desconfortável. De agora em diante, eles terão que considerar a posição de Jardim de Cima cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. Chega de nos tratarem como palhaços de brinquedo. A resposta pareceu impulsiva e um tanto infantil a Ligion, mas havia sinceridade no tom de Vilas. Apesar da simplicidade da explicação, Ligion não pôde deixar de sentir que ela refletia a verdadeira intenção de Vilas. Ele ainda é apenas um garoto de 13 ou 14 anos, pensou Ligion. Mesmo alguém aparentemente tão maduro e sábio como Vilas pode ter momentos de imprudência e desafio juvenil. O próprio Ligion, embora mal tivesse 15 ou 16 anos, muitas vezes se sentia um velho comparado aos que o cercavam. No entanto, desta vez, Ligion não conseguia se livrar da sensação de que Vilas tinha ido longe demais.
Sua raiva pela ofensa à casa Tyrell o havia empurrado para um território perigoso, onde o controle da situação estava rapidamente escapando de suas mãos. Legion perguntou muito diretamente: Lord Vilas, você já considerou que esse assunto vai ficar completamente fora de controle? Claro que sim. Já tomei providências, mas elas podem não funcionar necessariamente. Vilas assentiu e olhou para Legion. No entanto, agora que você, caçador de ursos Legion, está aqui, você deve ser capaz de preencher as lacunas no meu plano para que meus arranjos finalmente produzam resultados. O que você quer que eu faça? Legion perguntou desconfiado. Simplesmente siga seu plano original e suprima os bandidos em Tumbleton. A expressão de Vilas ficou séria. Desta vez, quando você retornar a Tumbleton, Jardim de Cima enviará uma nomeação à Lorde de Tumbleton, Lady Nymeria Footry, nomeando-a guardiã do rio Mander, expandindo seus poderes e fornecendo apoio para acelerar a construção de seu castelo e cidade. Legion franziu a testa. Nymeria jamais permitirá que forças externas entrem em Tumbleton, nem mesmo em Jardim de Cima. Vilas tentou acalmar as preocupações de Legion. Não se preocupe. Jardim de Cima não interferirá nos assuntos de Tumbleton. O suposto apoio é meramente financeiro, material e administrativo. Tudo será convertido em empréstimos de dragões dourados que não exigirão pagamento de juros e não terão prazo limite. A senhora de Tumbleton poderá pagar o principal assim que houver fundos disponíveis. Tem certeza? Legion olhou para Vilas incrédulo e disse em voz baixa: Você está dizendo isso só agora, ou o senhor já tomou uma decisão? Vilas sorriu, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, continuou: Além disso, você será nomeado líder da Força Antibandidos na Campina. Embora sua responsabilidade imediata seja a área ao norte de Ponte Amarga, sua jurisdição oficial cobrirá toda a Campina. Isso lhe permitirá justificar a expansão de suas forças militares. Você estará autorizado a recrutar até 10.000 homens. A composição, infantaria, cavalaria ou outra ficará inteiramente a seu critério. No entanto, o Jardim de Cima só pode cobrir uma parte das despesas militares. Você precisará garantir financiamento para o restante. Além disso, você terá permissão para construir uma fortaleza no curso superior do Mander ou na margem sul do Blackwater Rash. Essa fortaleza ficará sob o nome de Tumbleton. Dada sua relação com Lady Nymeria, presumo que não importará se a fortaleza for considerada dela ou sua. Legion refletiu por um momento antes de perguntar: A tarefa de suprimir os bandidos ainda precisa ser realizada? Claro, deve ser executado, respondeu Vilas, mas o resultado não é crítico. Assim que Tumbleton estiver totalmente estabelecida, deverá ser capaz de lidar com os bandidos ao redor por conta própria. Vilas observou a testa franzida de Legion e acrescentou: Você não precisa se preocupar com a recompensa pela missão. Não precisa alcançar resultados perfeitos. Se construir a fortaleza e guarnecê-la por 3 anos, será considerado como tendo cumprido a missão. Dito isso, a recompensa pode não ser o que você espera. No que se transformou? Dragões dourados? Perguntou Legion com evidente preocupação. Não, um território, disse Vilas, oferecendo uma resposta inesperada. Não uma mansão ou uma vila, mas um território de verdade. A respiração de Legion acelerou enquanto ele reprimia a excitação. Sua voz estava carregada de dúvida quando ele perguntou: Se eu entendi corretamente, esse território não deve ser muito desejável, certo? Vilas respondeu: Na verdade, não é muito desejável, alguns podem até dizer que é pobre. É um enclave, localizado no Mar de Dorne, em frente ao Castelo de Vel. Legion se esforçou para memorizar o território, então, lembrando-se do mapa, exclamou surpreso: Isso não faz parte das Terras da Tempestade? Como se tornou território de Jardim de Cima? Capítulo 100 Legion, o Escolhido. O enclave Tyrell, às margens do Mar de Dorne, aninhado ao longo do lado sul das Montanhas Vermelhas, chegou à posse deles aparentemente sem motivo. Parecia que lhes fora imposto, um pedaço de terra que não desejavam abrir mão nem podiam administrar adequadamente. Esta terra, conhecida como Vigília Vermelha, ficava na encruzilhada de Vil, em Dorne, Blackhaven, nas Terras da Tempestade e Stonehell. Com exceção de uma estreita faixa costeira, o território era predominantemente acidentado e montanhoso, impróprio para cultivo. Originalmente estas terras pertenciam à Casa Shade, uma pequena casa nobre das Terras da Tempestade com uma linhagem ancestral. No entanto, a casa foi extinta durante o reinado de Aegon, o Conquistador. Em vez de devolver as terras às Terras da Coroa ou às Terras da Tempestade, Aegon as concedeu à Casa Tyrell, tornando-as um feudo da Campina. Ao longo dos séculos, a Casa Tyrell tentou inúmeras vezes desenvolver este território, mas todos os esforços fracassaram. A natureza árida da terra e o baixo valor de desenvolvimento eram grandes obstáculos. Mais importante ainda, a Guarda Vermelha estava presa no meio da região mais caótica de Westeros, as fronteiras dornesas. Disputas constantes entre os lordes de Dorne e das Terras da Tempestade exacerbavam a instabilidade. E as tribos selvagens entrincheiradas nas Montanhas Vermelhas representavam uma ameaça constante. Essas tribos selvagens, muito diferentes daquelas próximas a Tumbleton, eram guerreiras calejadas pela batalha, tendo enfrentado os senhores das Terras da Tempestade, da Campina e de Dorne em escaramuças implacáveis. Sua resiliência permitiu-lhes enfrentar os exércitos da nobreza sem sucumbir. Ao contrário de outros selvagens, as tribos das Montanhas Vermelhas adotaram um sistema quase feudal, com hierarquia tribal, e até elegeram um rei selvagem. Embora muitos senhores dos 7 reinos rejeitassem a ideia como mera fantasia, considerando os selvagens como selvagens primitivos,
Um mestre que estudou essas tribos registrou um processo eleitoral que se assemelhava notavelmente à Assembleia de Homens Livres das Ilhas de Ferro. Essas foram as informações que Legion encontrou sobre o enclave em Jardim de Cima. Evidentemente, a Casa Tyrell prestou pouca atenção a esse território remoto. Sua última tentativa registrada de desenvolvê-lo ocorreu há mais de 2 séculos, antes de Dorne se curvar ao Trono de Ferro. A situação em Redwatch era inegavelmente complexa. Os WYL de Dorne controlavam uma faixa de terra ao longo do rio Vil. Blackhaven dominava o terreno montanhoso e Stonewall detinha território na margem ocidental do rio Redwatch. Além disso, a Casa Svan de Stonewall reivindicava toda a área da Guarda Vermelha. Nominalmente sob domínio Tyrell, a única área do enclave verdadeiramente controlada pelos Tyrell era um pequeno pedaço de terra com uma modesta vila de pescadores. Apesar da aparente desolação, Legion achou o enclave especialmente adequado às suas necessidades. Em primeiro lugar, era expansivo. Legalmente, toda a região triangular entre o Boneva, o rio Redwatch, o rio WYL e Dorne estava sob a jurisdição de Tyrell. A área total excedia em muito a de um domínio de um senhor comum. Embora grande parte das terras fosse montanhosa e incultivável, havia áreas férteis como a Guarda Vermelha, ao longo do Alto Rio Vermelho. Essas terras, no entanto, eram ocupadas por tribos selvagens e permaneciam subdesenvolvidas. Em segundo lugar, a localização era estratégica. Posicionada na confluência de Dorne e das Terras da Tempestade, e ao alcance de Derrit, situava-se ao longo de uma rota comercial a noroeste. Seu litoral ao longo do Mar de Dorne oferecia potencial para a construção de um porto que facilitasse o comércio e impulsionasse a pesca. Por fim, as tribos selvagens, embora uma desgraça para os outros, representavam um recurso inexplorado para Legion. Para ele, essas tribos não eram um problema, mas uma população em potencial, pronta para integração e desenvolvimento. Ele acredita que sua força por si só é suficiente para colocar todas as tribos selvagens da região sob seu controle. Até lá, não haverá necessidade de buscar imigrantes de outros lugares. A vasta população das tribos selvagens por si só compensará qualquer escassez de recursos humanos. O único desafio que ele prevê é a invasão do território por Vil, Blackhaven e Stonewall. Ao longo dos anos, esses lugares desenvolveram aldeias nas terras que tomaram, e sem dúvida, não estarão dispostos a abrir mão do que consideram seus despojos. O conflito é inevitável. No entanto, Legion vê potencial na guerra. Ela não só poderia elevar sua reputação, como também lhe trazer riqueza, desde que ele saísse vitorioso no final. Legion não se demorou em Jardim de Cima. Após consultar a biblioteca de Jardim de Cima sobre o enclave mencionado por Vilas, partiu conforme planejado e retornou a Tumbleton. Na época, Jardim de Cima fervilhava com a iminente aliança matrimonial entre Dorne e a Campina. Com exceção de algumas pessoas, quase ninguém notou a partida silenciosa de Legion. Quando Legion e Jon chegaram a Jardim de Cima, eram apenas 2 viajantes. Agora, ao retornarem a Tumbleton, faziam parte de uma grande procissão. Mais de 50 cavaleiros, centenas de soldados e uma manada de cavalos. No cortejo, os 2 enormes garanhões selvagens, os reis dos cavalos selvagens, atraíam a maior atenção. Qualquer um por quem passassem, reconhecendo ou não os estandartes, imediatamente identificaria Legion ao avistar Glory, seu renomado corcel. Durante a estadia de Legion em Dorne, a notícia do ataque de Vila Velha pelos Homens de Ferro se espalhou pelos 7 reinos, causando grande comoção. O Septo Estrelado e a Cidadela detinham um status extraordinário dentro do reino, e embora os Homens de Ferro tivessem se abstido de atacar a Cidadela, seu ataque ao Septo Estrelado foi uma afronta direta à fé dos 7. Em retaliação, a fé dos 7 liderou uma proibição que proibia todos os seus seguidores de fazer negócios com as Ilhas de Ferro. Essa sanção representou um duro golpe para as Ilhas de Ferro. Embora a pirataria fosse uma tradição profundamente arraigada para os Homens de Ferro, não era seu único meio de vida. As ilhas eram áridas com terras aráveis mínimas, e a maioria dos Homens de Ferro dependia da pesca e do comércio para seu sustento. Com a proibição em vigor, os Homens de Ferro não podiam mais obter grãos essenciais como trigo, que importavam, desencadeando uma inevitável escassez de alimentos. Depois disso, os senhores dos 7 reinos denunciaram os Homens de Ferro e impuseram um bloqueio costeiro. Seus súditos foram autorizados, e até mesmo encorajados, a atacar navios dos Homens de Ferro impunemente. Até mesmo o Norte implementou a ordem de isolamento, isolando ainda mais as Ilhas de Ferro do restante de Westeros. Em circunstâncias normais, Balon Greyjoy teria buscado consertar as relações com o Trono de Ferro, oferecendo explicações ou bodes expiatórios para apaziguar as tensões e mitigar as consequências. No entanto, o silêncio atípico das Ilhas de Ferro diante dessas sanções incomodou os líderes dos 7 reinos, levando-os a intensificar a vigilância sobre a região. Enquanto isso, outro assunto capturou a atenção de nobres e plebeus. As ações milagrosas de Legion durante o ataque dos Homens de Ferro à Vila Velha tornaram-se objeto de ampla discussão. Durante o ataque, Legion Tarran supostamente protegeu Lord Vilas Tyrell, que rezava no Septo Estrelado, rechaçando sozinho mais de 700 Homens de Ferro. Segundo os relatos, Legion derrotou e decapitou todos os atacantes na praça em frente ao Septo Estrelado. Quando essas histórias começaram a circular, foram recebidas com descrença. Para muitos, tal feito parecia irracional, descartado como pouco mais do que uma invenção ou uma história exageradamente exagerada. Já seria exagero afirmar que uma pessoa interrompeu um cerco de 10 atacantes.
Mas a história de Legion sozinho interrompendo um cerco de mais de 700 e decapitando todos soou completamente absurda para a maioria. Tão absurda, na verdade, que até as mentes mais obtusas poderiam reconhecê-la como uma invenção. A crença mais racional era a de que Legion liderara centenas de soldados e cavaleiros da Casa Tyrell na repulsão do cerco dos Homens de Ferro e contribuíra pessoalmente para a matança de mais de 700 na Praça do Septo Estrelado. Muitos concluíram que a Casa Tyrell havia exagerado as conquistas pessoais de Legion para elevar o moral de seus cavaleiros, atribuindo toda a vitória apenas a ele. A especulação sobre o motivo pelo qual a Casa Tyrell escolheria glorificar Legion especificamente era intensa. Alguns acreditavam que era um esforço calculado para elevar seu status, enquanto outros presumiam que servia a alguma agenda política. Independentemente do motivo, sem dúvida beneficiava a Casa Tyrell. Esse ceticismo em torno do suposto feito de Legion começou a mudar com o anúncio oficial de uma carta de investidura do Septo Estrelado. Nessa carta, o Septão do Septo Estrelado, falando em nome dos 7 deuses, conferiu a Legion o título de abençoado pelo guerreiro. A carta detalhava o ato milagroso de Legion ao matar mais de 700 homens de ferro diante do Septo Estrelado. Segundo a carta, seu feito incomparável foi resultado de sua lealdade inabalável ao seu senhor, o que lhe rendeu a admiração do guerreiro, um dos 7 deuses. A bênção do guerreiro, afirmava-se, dotou Legion de força sobre-humana, permitindo-lhe alcançar essa vitória incrível. A praça em frente ao Septo Estrelado foi posteriormente declarada local sagrado e renomeada Praça do Guerreiro. Uma estátua do guerreiro foi erguida em seu centro para comemorar o milagre. O anúncio foi reforçado pelo Grande Septo de Baylor em Porto Real, que reconheceu a carta e incluiu o evento no livro dos milagres. Se esse reconhecimento da fé dos 7 tivesse sido o único endosso do feito de Legion, os céticos ainda poderiam tê-lo descartado. No entanto, os mestres da Cidadela logo incluíram o ataque à Vila Velha em suas meticulosas crônicas dos 7 reinos, confirmando a autenticidade das ações de Legion. Dado o compromisso inabalável da Cidadela com a precisão histórica, esse endosso teve imenso peso. A Cidadela se recusou a alterar seus registros mesmo sob ameaças de Maegor, o Cruel, um testamento de sua integridade. Um ditado amplamente citado nos 7 reinos enfatizou isso. Tudo nos 7 reinos pode ser falso, exceto as crônicas da Cidadela. Com as crônicas confirmando o feito de Legion, a dúvida deu lugar à crença. Mais evidências surgiram, incluindo relatos de um duelo em Vila Velha, onde Legion lutou sozinho contra 100 oponentes. Garth Gotover, que presenciou o duelo, repetidamente atestou sua autenticidade. Outros presentes corroboraram o evento, reforçando a reputação de Legion como um guerreiro incomparável. A percepção pública sobre Legion mudou drasticamente. O que antes era dúvida transformou-se em admiração, principalmente entre cavaleiros andantes e guerreiros mercenários, que passaram a idolatrá-lo. Os crentes nos 7 deuses foram um passo além, proclamando Legion, o escolhido, uma encarnação do guerreiro. Seu antigo título de caçador de ursos caiu no esquecimento, substituído pelo apelido de escolhido. Ao retornar a Tumbleton, Legion tornou-se evidente sua recém-conquistada fama. Não mais apenas um membro de um grupo maior, como fora em Dorne, ele agora liderava um grupo que atraía a atenção de todos. Pessoas comuns o saudavam com cânticos fervorosos de seu título, algumas até orando a ele como se fosse um ser divino. Cavaleiros errantes e mercenários buscavam se juntar a ele, com admiração inabalável mesmo quando ele recusava suas ofertas. Apesar de rejeitar a aliança formal, Legion não dispensou completamente esses seguidores. Permitiu que acompanhassem seu grupo, fornecendo-lhes comida durante a jornada. Quando chegaram à Ponte Amarga, mais de 600 cavaleiros andantes e mercenários haviam se juntado à sua comitiva. Junto com seus seguidores originais, a procissão parecia um exército formidável, levando o senhor de Ponte Amarga a considerar brevemente fechar seus portões, temendo um ataque iminente. Legion, no entanto, estava satisfeito com o número crescente de seguidores. Embora se abstivesse de recrutá-los oficialmente, planejava que Nymeria os alistasse na guarnição de Tumbleton assim que chegassem. Essa estratégia lhe permitiu expandir suas forças sem exceder sua autoridade. Vilas Tyrell lhe garantirá que em breve seria nomeado chefe da Força Anti-Bandidos na Campina, com maior autoridade e cotas de recrutamento. No entanto, como essa nomeação ainda não havia sido finalizada, Legion agiu com cautela, ciente do escrutínio que enfrentaria de todos os 7 reinos. Legion compreendeu que a paciência era fundamental. O caminho à sua frente estava livre, e ele só precisava prosseguir com firmeza, evitando tropeços. Por enquanto, cada movimento era calculado, não deixando espaço para interpretações equivocadas. Como resultado, Legion se absteve de aceitar formalmente qualquer aliança até seu retorno a Tumbleton. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.